programação do SBT, você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Polícia começa a desvendar mistério e prende 3 pessoas acusadas de envolvimento nas mortes de pelo menos 6 pessoas de uma mesma família. Michael Leão. Vitória, outras 4 pessoas ainda seguem desaparecidas. As investigações continuam e não descarta também a possibilidade do Tiago e o pai dele, Marcos Antônio, indicado por um dos presos como mandante, também serem vítimas. A gente daqui a pouco explica os detalhes dessa história. Homem mata a ex-esposa e tira a própria vida no Parkway. Mônica Vieira. Pois é, Vitória, que caso triste, viu? Essa mulher que tinha uma medida protetiva decidiu dar uma segunda chance para o companheiro com quem vivia há 12 anos. E há um mês tinham reatado o relacionamento. Mas quando foi ontem, ele matou a mulher e se matou em seguida. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. E você vai ver novas imagens dos ataques do dia 8 de janeiro. Desta vez na Câmara dos Deputados. O circuito interno de segurança mostra os invasores descendo dentro do Jardim de Inverno e chegando até o Salão Verde. Daqui a pouquinho a gente mostra todas essas imagens. Hoje é quarta-feira, 18 de janeiro. O nosso jornal já está no ar. Foi preso um terceiro suspeito envolvido na morte de 6 pessoas da mesma família. Ontem, no fim do dia, outros 2 já haviam sido detidos e um deles confessou os crimes e deu alguns detalhes à polícia. Relembrando esse caso, no último sábado, 2 corpos foram encontrados dentro de um carro carbonizado, perto de Unai, Minas Gerais. Dentro desse veículo foi localizado um documento que comprova que o carro seria de um dos desaparecidos. Outros 4 corpos já tinham sido encontrados perto de Cristalina, em Goiás, também dentro de um veículo incendiado. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o repórter Michael Leão. Michael, boa tarde. Parece que essa história absurda começou a desenrolar, mas ainda tem muita coisa pela frente, né? Exatamente, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Muita coisa ainda vai ser explicada com o avançar dessas investigações. Ontem a gente mostrou, inclusive, ao vivo a chegada desses 2 presos aqui na 6ª DP. Logo mais à noite chegou o terceiro envolvido, o Fabrício. Seria um dos responsáveis por ajudar a cuidar ali do cativeiro onde essas vítimas teriam ficado antes. Ele era uma espécie de faz-tudo, cozinhava. Ele e o primeiro preso preferiram não comentar, se mantiveram em silêncio, mas o segundo, o Horácio, esse sim colaborou com a polícia, teria aberto o jogo. E a gente vai conversar agora com o delegado Ricardo Viana, justamente para entender o que ele disse nesse depoimento. Delegado, ele teria explicado como foi essa dinâmica, até porque a gente tem um carro localizado ali em Cristalina, Goiás, o outro já em Minas. Como foi essa situação e quando esse crime teria começado? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, a investigação conseguiu apurar o envolvimento concreto dos 2 nos 2 locais de crime. Os corpos que foram encontrados na região de Cristalina tiveram a presença do Gideon e do Horácio, e também o crime que aconteceu um dia depois na região de Unai, onde 2 corpos foram encontrados carbonizados, também tiveram a participação dos 2. A investigação conseguiu demonstrar isso. Eles foram presos na data de ontem, encaminhados a essa delegacia, onde foram autuados em flagrante. Durante a lavratura do flagrante, eles tiveram a oportunidade de mostrar suas versões. O Gideon ficou em silêncio, já o Horácio contou a sua versão sobre os fatos. Cabe ressaltar que ele tem o direito à autodefesa. Então, assim, o depoimento dele é visto com certa prudência por parte dos policiais. E ele relatou que as outras 4 pessoas que não foram localizadas ainda, o Marco, a Cláudia e o Tiago, a Cláudia, a filha dela, estariam envolvidos na empreitada criminosa, seriam coautores deles e teriam se evadido do Distrito Federal após o crime em uma subtração considerável de dinheiro. Ele disse que eles teriam sido contratados pelo Tiago e pelo Marcos. Como teria começado essa ação? Sim, segundo a versão apresentada pelo Horácio, ele teria sido contratado, ele e o Gideon, pela quantia de R$100 mil
e fizeram toda a parte operacional do esquema, inclusive a manutenção do cativeiro na região de Planaltina. Esses fatos nos foram trazidos à investigação, abriu-se um leque de outra possibilidade de investigar, e agora, é o que eu digo para vocês, a gente não pode dar toda a credibilidade para essa versão apresentada. Nós temos aí, provavelmente eles vão ser mantidos presos por 10 preventivamente. Nós temos 10 dias para exaurir essa investigação, e abriu-se essas duas vertentes que a gente está tratando com muita prudência. Qual seja, a primeira, que essas 4 pessoas ainda estão desaparecidas, podem até estar mortas pelos 2 executores, tá? E a segunda vertente é de coautoria, que eles podem ter saído do Distrito Federal para viver uma outra vida. Então nós estamos trabalhando com essas duas vertentes e nós temos esses dias para exaurir todas essas possibilidades que foram levantadas por ele, e a investigação já relatava o desaparecimento dos 4. Ricardo, inclusive durante essa madrugada, início da manhã, foram feitas buscas ali na região de Planaltina justamente para tentar localizar esses corpos. Sim, nós temos várias diligências a serem feitas, já foram feitas essa madrugada, a equipe da 6ª DP, não só da 6ª DP, mas da inteligência da Polícia Civil e da DRCC, Crime Cibernético, está muito empenhada em desvendar esse grande mistério desse hediondo do crime. Nós passamos a madrugada trabalhando e à tarde nós temos outras situações para serem exauridas no intuito de deixar bem claro o que aconteceu com essas 10 pessoas que foram desaparecidas. Doutor, às vezes quem está em casa está tendo dificuldade para entender. O primeiro caso que veio à tona para a gente foi justamente o da cabeleireira e dos 3 filhos que tinham desaparecido. Mas o crime provavelmente teria começado antes com outras pessoas já nesse cativeiro que fica aqui em Planaltina? Sim, nós temos notícias desse cativeiro ter sido alugado pelo Horácio há 3 meses, lá na região de Planaltina. E do dia 4 de janeiro, esse terceiro indivíduo que foi preso, ele já relata que foi contratado no dia 4 de janeiro, chegou lá no dia 6 e já tinham 2 vítimas no cativeiro. Você soube explicar quem eram essas vítimas? Sim, provavelmente são as pessoas que foram encontradas carbonizadas na região de Unaí. Seria a Renata e a filha dela. Tá? Então, assim, nós temos esse funcionamento já há um tempo desse cativeiro. Não sabemos se ele já colocou outras vítimas nesse local, mas tem uma atividade permanente dessa associação criminosa voltada para a prática de crimes contra o patrimônio. Renata e a filha, para quem está em casa entender, são a mãe e a irmã do Tiago. Nesse momento, onde que o Tiago e o pai estariam nesse enredo todo, doutor? Bom, segundo a nossa linha de investigação principal, a gente acreditava, até o Horácio apresentar sua versão, que os 2, Gideon e Horácio, teria dado fim à vida também dessas 4 pessoas. Quer dizer, tinham ceifado a vida delas e também dado fim aos corpos. E por que não queimado? Porque o Gideon, no último incêndio, no último fogo que ele ateou no carro da Renata e da Patrícia, ele saiu bastante queimado. Então eu acredito que como tiveram problemas na execução do último crime, eles desviaram a conduta e esconderam esses corpos. Essa era a nossa principal linha de atuação. Com a chegada do interrogatório do Horácio, que ele apresentou a vertente de coautoria, nós não abandonamos essa linha principal, mas as 2 hipóteses estão sendo ventiladas pela investigação. Ou seja, a coautoria ou também o desaparecimento, o sumiço desses corpos. Doutor, no início dessa semana a gente veio trabalhando com o desaparecimento de 8 pessoas. E aí, a partir de agora, já tinha esse registro de ocorrência, mas boa parte da imprensa não tinha conhecimento. Quem são essas outras 2 pessoas que somam aí o total de 10 vítimas? Na verdade, a delegacia está trabalhando desde o dia 13 com o desaparecimento de 10 pessoas. No dia 13 nós tivemos Elisamar e os 3 filhos dela, que foram 4 pessoas. Depois, no dia 14, chegou o desaparecimento de Renata e a filha, mais 2. E depois nós tivemos uma terceira ocorrência que noticiava o desaparecimento do Marcos, do Tiago, da Cláudia e da filha dela. Então, somando-se essas pessoas desaparecidas, nós temos 10 pessoas que estão na nossa linha de investigação. Delegado, a polícia acredita que possa ter mais pessoas envolvidas nessa situação, caso seja comprovado, por exemplo, que o Marcos e o Tiago realmente tenham sido vítimas dessa situação?
Nós trabalhamos com essa hipótese também, até porque foi um crime muito complexo. Eles relatam que as vítimas saíram do Distrito Federal no interior de veículos, amordaçadas e amarradas, então quer dizer, isso deu bastante trabalho. Eles tiveram que sair do Distrito Federal, nós acreditamos que pode ter mais veículos que bateram a ação deles, quer dizer, fizeram vigilâncias. Então assim, a gente temos, como eu disse para vocês, a inteligência muito afinada com a gente, a DRCC dando trabalho, nós aprendemos celulares, nós temos documentos a serem periciados e apreendidos. Eu acredito que a gente vai poder ampliar bastante esse leque. Delegado, eu sei que eu tenho que liberar o senhor para os colegas, mas só para finalizar, explica para a gente rapidamente a dinâmica na casa, justamente que a cabeleireira foi atraída com os filhos. Sim, a cabeleireira, o primeiro crime narrado, ela foi atraída para uma fazenda, uma chácara que se localiza no interior do condomínio Entre Lagos. Era uma casa que residiam o Marcos, o Gideon e também o Horácio. Então eles tinham plena convivência ali e sabia da maneira de agir de cada um que estava ali dentro. Delegado, obrigado pela participação do senhor no SBT Brasília. Eu vou liberar para o senhor atender os outros colegas. E, Vitória, as investigações, elas continuam agora, como a gente disse, para esclarecer. Existe aí a possibilidade realmente do Tiago e do Marcos serem vítimas dessa história e terem aí também essas outras duas mulheres, mas somente as investigações vão conseguir apontar. Para tentar explicar para quem está em casa quem são essas vítimas, a gente preparou, inclusive, uma reportagem. Veja. A cabeleireira Elisamar da Silva, de 39 anos, desapareceu na quinta-feira com 3 filhos, Gabriel, de 7, e o casal de gêmeos, Rafael e Rafaela, de 6 anos. Elisamar era casada com o Tiago Belchior, de 30 anos. Ele também teria desaparecido junto com o pai, Marcos Antônio Lopes, de 54 anos, a mãe Renata Belchior, de 52, e a irmã dele, Gabriela Belchior, de 25. A Polícia Civil prendeu nesta terça Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49, e Fabrício Silva Canhedo, de 34. Eles seriam os responsáveis pelo crime. Pois é, Vitória, aí agora a polícia continua tentando descobrir também o paradeiro da Cláudia Regina e também da Ana Beatriz Marques. A Ana Beatriz, que também é filha do Marco Antônio. A gente segue acompanhando e vem trazendo os desdobramentos. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes, inclusive, Vitória, de onde era esse cativeiro, como ele funcionou. Daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes, viu? Obrigada, Maicon. Se tiver qualquer novidade por aí, é só acionar a gente. E mais um feminicídio foi registrado no Distrito Federal. Uma mulher de 43 anos foi morta pelo ex-marido no setor de mansões do Parkway ontem à tarde. Depois do crime, ele tirou a própria vida. Mônica Vieira, boa tarde. Me conta, quem acionou a polícia? Como que foi essa confusão, essa tragédia, né? Boa tarde. Oi, Vitória. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Tudo indica que foram os vizinhos, apesar do caseiro estar na casa, mas a polícia recebeu aí a ligação de vizinhos que ouviram gritos e também disparo de arma de fogo. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa tragédia que aconteceu no finzinho da tarde de ontem, no início da noite, por volta de 5h30, 6 horas da tarde, nós estamos aqui com o comandante da área, que é o 2º Tenente Salvador, que vai falar um pouquinho mais para a gente dessa ocorrência. Tenente, obrigada, viu, por atender o nosso pedido. Mais um crime, né? Mais um feminicídio, essa triste realidade aqui em Brasília. Como que foi o acionamento da polícia para essa ocorrência? Boa tarde a todos. Bom, ontem por volta das 17h30, nós fomos à Polícia Militar do Distrito Federal por meio do 25º Batalhão, foi acionado, a princípio, por uma ocorrência de disparo de arma de fogo na quadra 14 do Parkway. E pela complexidade da ocorrência, todas as viaturas foram ao local. No local, as viaturas se depararam com um cidadão que estava meio perplexo, que se deparou com um disparo de arma de fogo e foi andando para frente da casa. Ele se encontrava no lote, foi chegando para a frente do lote e no decorrer se deparou com um segundo disparo de arma de fogo. Chegando no local, os vizinhos já tinham acionado o 190 e as viaturas, assim que foram chegando, adentraram o local e se depararam com uma mulher já no chão e o cidadão também no chão e uma carabina em .12
12 também entre os dois corpos. O que se sabe, o tenente, é que o João Inácio dos Santos, de 54 anos, e a Jeane Sena, de 43, eles estavam em um relacionamento há 12 anos, mas ela já havia registrado alguns BOs, boletins de ocorrência contra esse homem, pedindo até uma medida protetiva, porque ele era agressivo, né? Ela já tinha sofrido aí violência doméstica. E há um mês eles teriam reatado esse relacionamento. Por volta de 4 meses atrás, a Polícia Militar já foi acionada para ir nesse mesmo local para uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva. Chegando no local, o cidadão não estava mais e ela informou que tinha uma medida protetiva contra ele. Ele tinha ido ao local para pegar um dos veículos que eles tinham e a polícia não encontrou, saiu para localizá-lo, não o encontrou. Mas depois, ontem, em contato com os familiares, tivemos conhecimento que realmente eles já tinham voltado e ela já tinha retirado o cumprimento de medida protetiva com eles. Havia até sido oferecido para ela uma casa-abrigo, né? Para ela não ficar no mesmo ambiente que ele, já que a medida protetiva foi acatada pela Justiça. O Estado oferece a casa-abrigo até no Parkway mesmo, tem uma localização lá. E se trata de uma família de classe média alta. Eles possuem vários carros lá, tem uma informação que ele possuía também várias armas de fogo. E no caso específico desse casal, eles não têm filhos, né? Não tinham filhos. O que os vizinhos relataram? O que esse caseiro chegou a falar com vocês alguma coisa? Como que era a vida desse casal, apesar que as ocorrências já indicam que eles não viviam bem? Ontem em si, o caseiro informou que eles não estavam brigando. Mas a princípio eles eram um casal que brigavam bastante. Nessas ocorrências de violência doméstica familiar, infelizmente, acontece assim, um cunho emocional muito grande, idas e voltas, várias brigas. E esse era mais um casal que ocorria muitas brigas, né? A polícia tentou localizá-lo até em Cristalina, em Goiás, né, para cumprir um mandado de prisão, já que havia feito esse boletim de ocorrência, mas sem sucesso. Quando acontece esse chamado na Polícia Militar, a gente tenta fazer o acompanhamento dele, procurá-lo nas mediações, até sai acionamento em todos os locais. Infelizmente, esse foi um caso que não obtemos sucesso. Nós sabemos aí que as mulheres, muitas vezes, elas acabam retirando o BO, que foi o caso que a Jeane fez, a Jeane Sena, de 43 anos, nesse caso, né, com o João Inácio, por, às vezes, se sentirem intimidadas, ou às vezes existe alguma dependência emocional, financeira, ou algo do tipo. Nesse caso específico, o que o senhor dá para falar para a gente desse casal? A princípio dá para saber que não foi cunho financeiro, né? Eles moram no Parkway, que é uma classe média alta. Eles possuem alguns bens patrimoniais, não dá para saber o cunho afetivo, né? Que a princípio é em relação a isso. Por mais que eles não tenham filhos, mas pressupõe que é cunho afetivo. Foi registrado um boletim de ocorrência desse caso de ontem no Núcleo Bandeirantes, na delegacia de lá. Como que fica essa situação, já que tudo indica que o assassino também se matou? Ficou registrado como feminicídio e suicídio, mas mesmo assim é aberto o inquérito policial para constatar a autoria do crime. E o que o senhor pode agregar mais em relação a essa ocorrência específica? Tem alguma curiosidade que a gente não falou? Algum caso específico? Porque tudo indica que era uma briga mesmo, eles haviam se desentendido e viviam se desentendendo, não têm filhos, né? Viviam bem financeiramente. O que seria o problema desse casal? Infelizmente, desse caso específico não dá para dizer. Violência doméstica familiar, assim, é complicado você saber realmente o que acontece. O Estado trabalha com várias políticas públicas, né, para trabalhar em relação a isso. A Polícia Militar trabalha com, por exemplo, o Provide, que é um policiamento para dar assistência para as vítimas de casos de violência doméstica familiar. Tem o Viva Flor, que é da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, tem o NUIAN, também é tudo para assistir, só que tem que ter a anuência da vítima, né? Igual nesse caso, a mulher, ela tinha uma medida protetiva e ela tirou a medida protetiva e voltou. Por uma dependência afetiva, que tudo dá a dizer que foi isso, né? É igual nós estávamos conversando aqui no início, a mulher, ela tem uma dependência não só, às vezes, financeira, que não era o caso desse casal, mas tem a dependência emocional e tem outros tipos de dependência. Mas existem programas como esse, né, Provide da PM, que oferece aí toda a segurança para a mulher, para que aqui quer realmente deixar esse âmbito familiar de violência, para que ela possa ser amparada pela sociedade. Explica um pouquinho para a gente como que funciona esse programa da PM. O Provide é o seguinte, a mulher que ela está passando por uma violência doméstica familiar, depois que ela passar por uma ocorrência, a Polícia Militar ela vai acompanhando essa mulher, acompanhando.
Só que ela tem que estar querência, ela tem que ter a anuência disso. Se ela pedir para não ser mais assistida, infelizmente não tem como mais você ficar acompanhando ela, né? Essa mulher não era um dos casos assistidos pela Polícia Militar, infelizmente. Ela estava, só que ela tinha, por exemplo, ela tinha esse acompanhamento da medida protetiva e ela foi e retirou, né? Mas a Polícia Militar, nos casos que a gente acompanha, tem todos o sucesso, nunca teve um caso disso, um feminicídio, né? A Polícia Militar, ela acompanha, ela vai acompanhando, acompanha também o marido, o companheiro dela, para ficar auxiliando, até se for para eles voltarem e tudo mais, para ter um acompanhamento psicológico, cunho emocional, cunho financeiro e todo o suporte necessário. Obrigada, segundo-tenente Salvador. Ele que esclareceu aí a respeito, Vitória, desse feminicídio que aconteceu ontem, no final da tarde, no Parkway, onde a Jeane Sena e o João Inácio, de 54 anos, ele atirou, tudo indica que ele tenha tirado a vida da mulher dele, com quem eles viviam há 12 anos, e depois se matou. Eu volto com você no estúdio. É triste, né, Mônica? Muito triste. É importante, né, as mulheres denunciarem, manterem ali o boletim de ocorrência, todo esse acompanhamento, esse programa Provide da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, que faz esse acompanhamento, porque muitas vezes a gente não sabe, né, o que se passa dentro da casa das pessoas, mas a gente precisa ficar em alerta, porque a gente pode ajudar a salvar uma vida de um vizinho, de uma colega, ter o ouvido, né, atento para mesmo se interessar pelas histórias das pessoas e conseguir, quem sabe aí, né, manter uma pessoa viva e dar todo o suporte que essas mulheres muitas vezes precisam, porque é um ciclo da violência, a gente cansa de falar aqui, primeiro começa com xingamento, aí vai um tapa e aí evolui e infelizmente a gente registra aqui, conta aqui muitas tragédias. Obrigada, Mônica, agradeço ao PM também, ao tenente pela participação. E a polícia investiga se um bebê de 1 ano de idade também foi vítima do anestesista colombiano preso por abusar de 2 pacientes e por armazenar pornografia infantil. A justiça manteve a prisão dele por 30 dias. Esse caso foi no Rio de Janeiro. Durante a audiência de custódia na tarde desta terça-feira, a Justiça determinou a transferência do médico desta cadeia para um presídio e, diante da gravidade dos crimes, decidiu que o destino dele seja mantido em sigilo. O colombiano Andrés Eduardo Oñate Carillo, de 32 anos, é acusado de armazenar 20 mil fotos e vídeos de sexo envolvendo crianças e ainda de estuprar 2 pacientes sedadas e gravar os abusos ocorridos no centro cirúrgico de hospitais públicos. A chefe dos anestesistas do Hospital de Saquarema, no litoral norte do estado, onde um dos casos é investigado, prestou depoimento e disse que nunca suspeitou da conduta de Andrés. A polícia vai chamar outros funcionários do hospital para depor. A investigação revelou que o colombiano participou, como médico assistente, de uma cirurgia para a qual não havia sido escalado. Justamente a de uma das 2 vítimas que ele admitiu ter estuprado. A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima investiga se Andrés fez uma terceira vítima, um bebê de 1 ano de idade, submetido a uma cirurgia este ano. Um pai procurou a delegacia, suspeitando da forma como o filho foi atendido em um hospital, que o investigado teria exigido que a criança ficasse sozinha com ele há um bom tempo, quase 20 a 30 minutos, o que despertou a suspeita desse pai. Andrés é investigado ainda por ter produzido 13 vídeos pornográficos com crianças e por ter criado um perfil falso na internet fingindo ser adolescente, com o objetivo de atrair menores de idade para pedir fotos e vídeos íntimos. O médico ainda não tem um advogado de defesa. Um homem foi atingido por uma pedra na saída de um bar no Gama. O agressor teria ficado irritado depois de ser expulso do local por seguranças. O repórter Guilherme Glória tem mais informações desse caso. Guilherme, o autor do crime já foi identificado? Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. Ele ainda não foi identificado, mas já há um trabalho da Polícia Civil para identificar esse homem. Nas imagens das câmeras de segurança, que serão muito úteis, inclusive, para essa identificação, dá para ver quando esse rapaz está do lado de fora do bar ali, tem até algumas pessoas em volta, e ele pega uma pedra e joga em direção ao bar. E aí até as pessoas que estão perto, elas ficam assustadas sem entender, ele sai andando meio cambaleando, não parece estar sóbria, né, essa pessoa. E depois os seguranças do bar correm lá para trás, né, para a parte externa do bar, do estabelecimento, para encontrar esse rapaz, e ele
consegue fugir. A gente conversou, inclusive, a nossa produção, com o dono do estabelecimento, que contou o seguinte: esse homem que jogou a pedra dentro do bar, ele estava no local e ele começou a assediar duas meninas. Ele aparentava estar, inclusive, de acordo com a informação passada pelos donos ali do estabelecimento, ele aparentava estar, inclusive, drogado. E com a ajuda de 4 seguranças desse restaurante, desse bar, ele foi retirado do local. E aí, possivelmente revoltado, ele decidiu jogar essa pedra. E aí atingiu uma vítima de 19 anos, que a gente tem imagens, inclusive, que essa vítima foi atingida na cabeça, né? Levou pontos aí, 8 pontos, e o ferimento foi complicado. Essa pessoa ainda está tendo tonturas por conta disso, de tão violenta que foi essa pancada, né? E é sempre preocupante uma pancada na cabeça. A nossa produção, em contato com o dono do estabelecimento, conseguimos inclusive uma nota que eu vou resumir aqui o que de mais importante tem na nota dos donos do estabelecimento, em que eles disseram que tudo aconteceu por volta de 1h47 da manhã. Assim que souberam do ocorrido, a vítima ela já foi atendida pelos brigadistas do próprio estabelecimento e as imagens das câmeras de monitoramento que a gente mostrou agora também foram enviadas para a polícia. A equipe de segurança do estabelecimento também seguiu esse homem, né? Então está provado aí todo o esforço em conseguir pegar esse infrator, mas até o momento ele não foi preso. A 14ª Delegacia de Polícia é quem está com o caso e a gente aguarda novas informações aí para saber se esse rapaz vai ser identificado e punido. Até o momento ele vai responder aí por lesão corporal, mas pelo dano ao patrimônio ele também pode responder. Absurdo. Obrigada, Guilherme. Polícia investiga possível negligência médica no Hospital do Paranoá. Uma mulher teria morrido após ser picada por um escorpião e não conseguir atendimento necessário. A Secretaria de Saúde informou que a mulher chegou a ser internada, mas que o quadro evoluiu e ela não resistiu. A repórter Mônica Vieira tem detalhes desse caso. Isso mesmo, Vitória. Nós vamos contar a história da Aurenice Barbosa da Luz, de 39 anos. Essa mulher, ela foi vítima de uma picada de escorpião. Esse caso aconteceu no dia 13, no último dia 13. De acordo com a irmã dela, Maria Lúcia, com quem nós vamos falar daqui a pouquinho, ela disse o seguinte, que a irmã sofreu essa picada na casa onde ela morava, lá no Paranoá. Assim que ela percebeu, ela foi ao hospital, na UPA da região. Chegou a ser atendida, mas não recebeu o soro e foi embora para a casa dela. Depois de alguns dias, ela passou mal. Ela começou a sentir inchaços nas mãos, no pescoço, no corpo e foi socorrida por um vizinho, que levou ela para o hospital lá do Paranoá. Mas, infelizmente, depois de algumas horas, ela não resistiu e morreu. Essa mulher deixa 7 filhos. Agora nós vamos conversar com a Maria Lúcia, que é a irmã dela, que está indignada com a situação. Maria Lúcia, qual que é a sua maior indignação em relação ao atendimento? Por que você está tão revoltada? Porque quando ela chegou lá já no vermelho, a atendente simplesmente colocou uma pulseira laranja nela, viu a situação dela, que ela estava toda inchada, estava inchado o pescoço, a picada estava mostrando, aparecendo, isso dela que estava inchado, as mãos não fechavam mais, estava preta, os pés, ela estava toda inchada. Aí o que acontece? A moça pega, bota a pulseira laranja e bota ela para esperar. Aí eu não entendi o porquê que ela chegou no vermelho e eles botaram ela para esperar. A senhora acredita então que a situação dela era emergencial, que ela tinha que ter sido atendida quando chegou no hospital? Exatamente. Ela já chegou no vermelho. Não tinha como uma pessoa chegar no vermelho na situação que ela chegou e eles colocaram ela numa cadeira e colocar para esperar. E isso, a menina que foi com ela falou para mim que durou mais de meia hora. Aí vocês pediram ajuda, o vizinho, né, que levou a sua irmã para o hospital, viu que a situação não estava muito dentro da normalidade e pediu por socorro. Foi, exatamente. Aí o vizinho levou, chegando lá, eles mesmo pegaram a cadeira, foi lá, colocou ela, que ela não estava aguentando andar. Aí, para passar pela triagem, o Marcos teve que brigar com o atendente lá, falar algumas coisas com ela, que ela foi lá, atendeu, e ela viu a situação da minha irmã. Era tão grave, e ela ainda teve coragem de colocar uma pulseira laranja nela e deixar ela sofrendo lá, morrendo, pedindo ajuda, pedindo socorro. Ela estava pedindo socorro, portanto que tem um vídeo. Aí, isso eu acho desumano, porque depois de meia hora, ela pediu para os meninos botar ela no chão, que ela não estava aguentando de ficar mais no chão. Portanto, aquele vídeo mostra debaixo do balcão do Paranoá.
do Hospital do Paranoá. Não existe uma pessoa chegar morrendo no vermelho e uma pessoa tá lá, fazer sei lá o quê, e não atender aquela pessoa. A minha revolta é essa. Por quê? Ela morreu no hospital pedindo socorro. Não existe. Os médicos estão aí para salvar a vida, não para matar. E eles tiraram a oportunidade da minha irmã vir voltar à vida de novo. E quem sabe ser uma pessoa melhor, entendeu? E eles não deram essa oportunidade para ela. Minha revolta desse hospital é isso. Ela ficou quantas horas esperando atendimento? A Paula falou que ela ficou mais de meia hora. Portanto, que na hora que botaram, o Zé começou a gritar lá. Zé é o vizinho que pediu socorro. O vizinho que pediu socorro, é o Zé e o Marcos. E o Damião. Aí, eles botaram ela para dentro. Portanto, que não deixou ninguém entrar. Se eu tivesse lá, eu tinha entrado. Eu tinha entrado. E não tinha acontecido isso, porque eles tinham atendido ela. Porque para isso eu sou boa. Aí, o que aconteceu foi isso. A minha revolta é essa. Eles estão para salvar a vida, não para matar as vidas. Dependente de quem seja. Todo mundo merece oportunidade. Tem gente que chega no vermelho no hospital e eles atendem, prestam os devidos socorros na hora certa, as pessoas se salvam. O meu irmão foi um desse. Chegou no hospital quase morrendo. O médico atenderam, ele voltou à vida de novo. Quem garante eles que a Aurenice não ia voltar? Então, assim, eu acho que eles tirou a oportunidade dela. E é muito injusto o que eles fizeram, muito injusto. Quando que a senhora ficou sabendo que ela tinha morrido? Eles ligaram à noite, já algumas 10 horas. Que dia? De sábado. Aí eu fui para o hospital, alguém tem que vir ver alguém da família tem que vir ver a Aurenice. Eu já captei na minha cabeça. Pelo que os meninos falou, eu falei, não está viva mais. Aí chegando lá, o médico veio me dar uma explicação que não tinha nada a ver com o que aconteceu, nada a ver. Aí já me falaram que ela estava morta. Só que na hora que o Damião saiu de lá, 5 horas da tarde, a Aurenice já tinha falecido. Eles mentiram para o Damião dizendo que ela ficou internada. Ela já tinha falecido. Porque ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. A senhora acredita que houve, então, uma negligência? Porque, segundo o que a senhora está relatando, ela já havia falecido na sexta, mas só no sábado vocês receberam a notícia da morte. Foi. No sábado, já era meia-noite já, quando eu saí do hospital, mais o meu outro cunhado lá. Aí eles falaram, mas quando o Damião saiu de lá, mas os meninos que levou ela nas 5 da tarde ela já tinha falecido. O Damião chegou lá me contando tudo. E tá a Paula, tá o menino lá que é testemunha, que pode explicar melhor também. Esse aí foi o relato que eles me passaram, mas eu acredito nos que eles falaram, porque ninguém mente desse jeito. Então os médicos, eles não ajudou a minha irmã, isso aqui é certo, tá a prova tudo aí, ó. Para quem quiser ver, tá para o mundo ver. E agora o que a senhora quer? E eu quero assim que justiça, porque ele não pode estar fazendo isso com as pessoas. Ali se tratava de uma vida, dependendo de que ela fazia, era um direito dela, de ir e vir. Então eu quero justiça por isso, porque não existe uma pessoa chegar a morrer no hospital e os médicos simplesmente cruzar os braços e deixar morrer. A senhora cita muito, assim, que independente da vida, independente das coisas, é uma vida. Por que você cita tanto isso? A sua irmã, ela tinha algum problema em relação à sociedade, não vivia bem? Qual que era a real situação dela? A minha irmã, ela não vivia bem. Ela tinha um problema que ela usava drogas, entendeu? Ela usava. Minha irmã era usuária, eu não posso negar. Mas, dependente de qualquer coisa, era uma vida. Não importa, pode ser um assassino, pode ser o que for. Chegou no hospital, os médicos não jurou da vida. Quando eles foram lá fazer a profissão deles, não jurou isso? Por que eles não deram oportunidade para minha irmã? É isso que eu me pergunto. Por quê? Como é que a pessoa vê uma pessoa morrendo numa fila de hospital, gritando socorro debaixo de um balcão do hospital? E se ela estivesse em casa era outra coisa. Mas ela estava no hospital, não justifica, não é justo. Eu estou acabada, eu não sei o que fazer aqui. E aí agora a senhora está aí precisando liberar o corpo, né? Veio aqui no IML, o corpo ainda não foi liberado, a senhora sabe qual o motivo. A gente sente muito, viu, pela senhora, viu, dona Maria Lúcia? A gente sabe que é um momento muito delicado, até a gente pede desculpa por estar conversando, né? Nesse momento aí que a senhora ficou emocionada. Mas por que dessa liberação ter demorado um pouquinho? Porque ela faleceu, a senhora recebeu a notícia no sábado e hoje já é quarta-feira. Conseguiu a liberação do corpo? Agora sim, depois de muito tempo. Por que demorou tanto essa liberação? Eu não entendi, porque quando eu saí de lá, no outro dia eu fui na delegacia e registrar a ocorrência.
alguém daí, do não sei de onde, que eu não sei falar o nome, falou assim que a sua irmã falou para minha filha, que a minha filha está tomando conta dos telefones. Falou assim, a sua irmã, a sua mãe não podia ter de registrar a ocorrência. Era para ter vindo falar com nós. Aí eu falei, como assim não podia? Quem que falou isso? Foi do hospital ou do IML? Agora, não sei se foi do IML ou se foi do hospital, que tem um nome aqui no meu telefone, né? Mas eles falaram, mas por que eles perguntou isso, que eu não podia registrar a ocorrência? Por quê? Porque eles mataram a minha irmã, tiraram a oportunidade dela estar aqui hoje. Dependendo do que ela seja, não interessa. Era uma vida que estava pedindo socorro. Eu não concordo com isso. Foi muito injusto. Eu sei que eu não sou a melhor irmã do mundo, mas a gente tinha nossas brigas, mas a gente estava sempre punido ali. Então eles tiraram a oportunidade de uma pessoa, do ser humano, de uma pessoa. Não interessa o que ela faz isso. Então ela tirou a oportunidade dela ir e vir, né? Talvez está viva hoje, ser uma pessoa melhor, se remediar com Deus, entendeu? Eles tirou tudo isso. Para mim foi eles que fizeram isso. A senhora registrou esse caso na delegacia lá do Paranoá? Eu registrei lá na delegacia do Paranoá, que eles já estavam sabendo do caso. Alegou o que no boletim de ocorrência? No boletim de ocorrência eu pedi para registrar como emissão de socorro. E eu acho que aqui no papel tem outro nome, que a minha filha falou para mim. Além dessa situação delicada, desse sofrimento, né, dona Maria Lúcia, tem a questão também dos custos para enterrar sua irmã. Vocês não têm condições? Nós não tem. Quem devia ter fazer isso era aquela atendente e o médico que negou ajuda para ela, porque eles negaram ajuda para ela. Agora eu vou enterrar minha irmã pelo serviço social, porque eu acho muito triste enterrar uma pessoa pelo serviço social, entendeu? A senhora precisa de alguma ajuda financeira ou já está resolvido que vai ser por esse meio a forma que ela será sepultada, enterrada? Nós estamos apelando por esse lado porque nós não temos condições, entendeu? Porque a pessoa que tirou a vida dela, de um jeito ou de outro, ele tirou. Ele não vai pagar o enterro dela. Então, assim, nós estamos apelando por esse lado por isso. Quem quiser ajudar a família pode entrar em contato de que forma? É o 92497660. Seria muito mais fácil, né? Obrigada, dona Maria Lúcia. Desculpa, tá? Que Deus conforte aí o coração da senhora, de toda a família. Tá bom. Aproveitando aí esse gancho em relação a picadas de escorpião, Vitória, só para a gente fazer um servicinho para o pessoal que está em casa. No ano de 2022, segundo a Secretaria de Saúde, foram registrados 2.187 casos de picadas de escorpião aqui no Distrito Federal. Já no ano de 2021, foi 2.019 casos. De acordo com a nota que nós recebemos aqui do hospital, eles nos informou o seguinte, que a paciente, ela chegou até o hospital, ela foi atendida, mas depois de algumas horas ela veio a óbito. E essa é a orientação, conforme a nota que nós recebemos, em relação a Aurenice Barbosa, de 39 anos, que faleceu no hospital lá do Paranoá. Eu volto com você no estúdio. Uma tristeza, né? Bom, em Ceilândia, criminosos se passaram por hóspedes para assaltar um hotel. Guilherme Glória está de novo aqui com a gente, tem mais informações. Boa tarde mais uma vez, Guilherme. Durante o crime, eles fizeram uma camareira refém, é isso mesmo? Pois é, Vitória, imagine o drama, né, para essa camareira. As imagens do circuito interno do hotel mostram um momento, né, em que essa camareira é chamada para levar um prato no quarto de um casal que estava hospedado lá. Nesse momento, obviamente que a funcionária vai tranquila, porque é algo que ela faz com frequência. Só que ao levar esse prato no quarto, aí foi anunciado o assalto. E como você disse, essa camareira foi feita de refém. Durante toda a ação, ela esteve em poder dos criminosos. A gente tem outro vídeo também que mostra um criminoso entrando com uma mochila que tem várias ferramentas, entre essas ferramentas uma para abrir portas, né, para arrombar portas. E aí eles conseguem fazer toda essa ação criminosa pelo hotel. Entram, inclusive, a gente pode ver nas imagens, num local onde ficam as chaves, onde os funcionários fazem toda a questão da segurança também, porque a gente pode observar um monitor que mostra as imagens das câmeras que tem espalhadas por todo o hotel. Então, diante dessa posição privilegiada, isso facilitou demais a ação dos criminosos. A lista de itens que eles levaram é grande, viu? R$ 500 em dinheiro, além de celular,
roupas de cama, um rádio de comunicação interna dos funcionários, até para que os seguranças do estabelecimento não pudessem trocar informações ali sobre o que estava acontecendo. E eles também levaram várias bebidas alcoólicas, bastante caras inclusive, e até mesmo, por incrível que pareça, itens do café da manhã. Até isso os criminosos levaram. A 15ª Delegacia de Ceilândia recebeu essas imagens enviadas pela equipe do hotel e ainda está buscando a identificação desses criminosos. É muito complicado nesse primeiro momento, é necessário todo um trabalho de inteligência da Polícia Civil, porque no momento em que foram agir, esses homens, eles todos usaram toucas, bonés, óculos ali para não conseguir, para ficar mais difícil a identificação deles, né? Então, apesar de termos essa imagem, a polícia vai ter que trabalhar mais sobre o modus operandi desse grupo, saber se é uma associação criminosa já acostumada a cometer esse tipo de crimes, porque do ponto de vista de identificação de imagem vai ficar bem difícil, porque eles conseguiram cobrir o rosto aí. Mas a gente espera também mais um caso aí que a polícia possa desvendar o quanto antes e chegar até esses criminosos, Vitória. Eu acho que quem conhece, né, Guilherme, essas pessoas, dá para observar alguns detalhes ali, então também pode ajudar no trabalho da polícia, né? Ligar no 197, não precisa se identificar, a gente reforça aqui que todo o auxílio para identificar esses criminosos é sempre muito bem-vindo e também ajuda demais o trabalho da polícia. Obrigada, Guilherme, pelas informações. A gente volta a conversar agora com o repórter Michael Leão, que está acompanhando desde cedo todos os detalhes da investigação sobre a morte da família da empresária Elisamar Silva. O motivo teria sido porque os autores queriam dinheiro da família, tem uma história de uma venda de uma casa, não é isso, Michael? Explica pra gente. É isso mesmo, Vitória. Tem aí uma questão patrimonial por trás desse crime, isso segundo as investigações da polícia apontam até esse momento. A Elisamar teria ali uma quantia de cerca de R$100 mil, que segundo o Horácio, um dos presos nessa investigação, teria informado ali uma conversa com o pai e eles chegaram a um acordo que tirariam os R$100 mil da Elisamar e outros 400 mil que a família do Tiago ali, o pai, a mãe, teriam da venda de um terreno, eles teriam cerca de R$400 mil. Tanto que o valor pago para que esse crime fosse cometido seria em torno ali de R$100 mil para esses suspeitos. E isso foi o que o Horácio disse em depoimento ontem. Inclusive, no momento de uma das prisões, Vitória, a polícia conseguiu identificar R$15 mil ali que pertenceriam já, fariam parte aí desses 100 mil que seriam pagos por todo esse serviço. Como a gente disse, o caso ele ainda está sendo investigado, tem desdobramentos a cada momento, tanto que a gente vem mostrando aqui ao longo da programação do SBT informações novas que vão chegando. Agora, pela manhã, o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás informou que estão sendo feitas buscas na região de Planaltina, onde podem estar os corpos, justamente, como a gente disse, do Tiago e também do pai dele, o Marco Antônio, que inicialmente foram tratados como mandantes desse crime, mas que podem ser também vítimas. Informação repassada também que esse cativeiro, como o próprio delegado Ricardo Viana disse agora há pouco, ele estava sendo utilizado bem antes do crime, mas as vítimas teriam sido levadas para lá pelo menos cerca de 24 horas antes de serem mortas. Mas, Maicon, quem são essas vítimas? Vitória, explicando agora assim cronologicamente, primeiro a gente recebeu a informação que a cabeleireira e os 3 filhos teriam desaparecido, mas antes já tinham pessoas presas lá nesse cativeiro. Quem seriam essas pessoas? A Renata, mãe do Tiago, e também a Gabriela, a irmã do Tiago e filha do Marco Antônio. Elas estariam lá provavelmente sendo extorquidas, sendo obrigadas ali a fazerem transferências. A polícia trabalha primeiro com a hipótese de que o objetivo era realmente um sequestro relâmpago, e que em determinado momento eles tenham determinado ali, Vitória, que o plano saiu da linha. Oi, Vitória. Não, por favor, Michael, pode continuar o que você estava falando, pode seguir. Então, Vitória, esclarecendo aqui, teve justamente esse momento ali em que essas pessoas estavam ali na casa, a priori a Renata e a Gabriela, que são
as irmãs e a mãe do Renato, a irmã e a mãe do Renato, a gente acaba misturando os nomes ali, a Renata, para quem está em casa entender, é a mãe do Tiago, e a Gabriela, irmã do Tiago, filha do Marco Antônio. Elas estariam ali num primeiro momento para serem extorquidas, para que fizessem as transferências, mas com determinado momento ali, eles decidiram matar essas pessoas, essas duas mulheres, que seriam justamente os dois corpos encontrados no carro lá na estrada que vai para Unai. Informações essas repassadas pelo delegado-geral da Polícia Civil de Goiás. E a polícia segue trabalhando, Vitória, também agora, para tentar localizar o Tiago e o pai, que podem ter participado desse plano no início ali, em determinado momento eles tenham se desentendido e também sido mortos. Tudo isso vai ser esclarecido ao longo da investigação, mas eles estão à procura agora do Tiago, do pai dele, o Marco Antônio, e também da ex-companheira do Marco Antônio e da filha dessa mulher e também filha do Marco Antônio, irmã ali, de meia-irmã do Tiago nessa situação toda. Então a polícia está fazendo essa força-tarefa até mesmo para tentar esclarecer. Eles realmente tiveram parte desse plano, eles realmente arquitetaram, o Tiago mandou matar a esposa, os filhos. Teria inclusive, Vitória, em um dos depoimentos ali do Horácio, que o Tiago, no momento em que a esposa foi convencida a ir lá para casa para buscá-lo, no momento em que ela foi rendida, eles ficaram surpresos por ela estar com as crianças. Ele teria ficado responsável por tentar acalmar, cuidar ali dessas crianças, mas a situação teria saído do controle e ele mesmo teria matado, asfixiado um dos filhos, teria acompanhado também todo o restante dessa operação. Mas claro, é importante a gente ressaltar que essas informações, elas estão vindo de um único lado, que é justamente do depoimento do Horácio, um dos investigados, um dos suspeitos de terem participado desse crime. 3 pessoas foram presas, mas apenas o Horácio decidiu colaborar com as investigações. Apenas ele decidiu que ia contar a versão dele dos fatos. Os outros 2 presos, o Gideon e o Fabrício, também o Fabrício Canhedo, que foi um dos responsáveis justamente por cuidar dessas vítimas ali no cativeiro. Ele teria sido contratado, Vitória, pelos 2 para cuidar dessas vítimas lá no cativeiro. Ele fazia a segurança do local, ele fazia comida para essas pessoas, isso segundo a polícia. Então ele está ligado diretamente nessas ações lá do cativeiro. E agora as investigações vão andando para apontar realmente se essa versão do Horácio ela é verdadeira ou se ele está tentando transferir culpa para outras pessoas que podem inclusive estar mortas. A gente vai acompanhando, viu, Vitória? Obrigada, Maico. A gente conversa ainda nessa edição. Bom, e esse caso, ainda está cheio de mistérios. Como o Michael disse agora, existe a suspeita, inclusive, de que pai e filho que teriam encomendado o crime também tenham sido vítimas. O repórter Almir Costa, da TV Serra Dourada, tem mais informações sobre esse assunto. Ele está agora com o delegado-chefe de Planejamento Operacional da Polícia Civil de Goiás. Almir, seja bem-vindo aqui ao SBT Brasília, primeira edição. Para onde a investigação tem apontado agora? Conta os detalhes para a gente. Olá, Victória. Boa tarde a todos os telespectadores aí do SBT de Brasília. Pois é, esse quebra-cabeça ainda está sendo montado. Eu vou conversar agora com o delegado Rilmo Braga, que é o gerente operacional da Polícia Civil aqui de Goiás, justamente. E a primeira pergunta, delegado, é essa. A polícia já tem indícios de que o Marcos e o Tiago não são mandantes e sim podem realmente ter sido mortos? Boa tarde. Com certeza, tudo é possível, né? A Polícia Civil de Goiás criou uma força-tarefa composta por aproximadamente 50 policiais civis, colocados integralmente à disposição da Polícia Civil do Distrito Federal e do Estado de Minas Gerais. São diversas linhas investigativas, um crime complexo, bárbaro, que obviamente necessita de um aprofundamento maior em termos de diligências policiais. Nossos setores de inteligência, em conjunto com as demais polícias, identificam várias vertentes. No atual momento, há a possibilidade razoavelmente concreta de que tenha havido realmente um crime patrimonial mal sucedido entre esses 3 criminosos que foram presos em ação conjunta da Polícia Civil de Goiás do Distrito Federal, e é perfeitamente possível que tenha havido, então, um ruído ou mal entendido na execução desse crime patrimonial, seja um sequestro, extorsão mediante sequestro ou sequestro relâmpago, que tenha culminado aí com contatos com as familiares de Marcos e de Mateus, o que pode ter feito com que elas acabassem mortas, o que obviamente precisará ser
melhor investigado. No atual momento, o que nós temos de concreto é que são 6 pessoas mortas em 2 veículos carbonizados e 4 pessoas desaparecidas. O Marcos e o Tiago podem, inclusive, terem sido mortos antes da cabeleireira? Certamente é uma das possibilidades investigativas. Se na tarde de ontem foi localizado por parte da Polícia Civil do Distrito Federal, com apoio da PCGO, um cativeiro e um dos presos, o terceiro indivíduo preso, aponta ter sido responsável por até mesmo a manutenção de pessoas no interior desse cativeiro, há uma linha investigativa razoavelmente robusta no momento de que tenha havido realmente um crime patrimonial no local. De que forma esses celulares que foram encontrados nesse cativeiro, delegado, têm ajudado nessa possibilidade de o Marcos e o Tiago terem sido mortos também nessa trama arquitetada, muito provavelmente aí, pelo o Gideon e o Horácio? Bom, a partir do momento em que a autoridade policial do Distrito Federal lavrou o auto de prisão em flagrante, justamente pelo crime de extorsão mediante sequestro, o que acaba sendo corroborado no final da tarde pela localização de um cativeiro, é importante que se diga que, doravante, a atribuição investigativa e a competência passam a ser da Polícia Civil do DF e do Poder Judiciário também do DF, respectivamente. E a Polícia Civil de Goiás passa a trabalhar agora em força-tarefa para auxiliar no achado dessas 4 pessoas que estão desaparecidas. Então, a análise e o diagnóstico de todos esses detalhes que foram localizados no cativeiro, a partir de agora estão por presidência da Polícia Civil do Distrito Federal, da autoridade policial local. Delegado, para a gente encerrar, hoje eu estive no Instituto de Criminalística aqui de Goiás, na Polícia Técnico-Científica, e os corpos encontrados, os 6, estão sendo identificados, né, aqui por meio de DNA. É importante que essa identificação seja logo revelada para que se tenha realmente a certeza se são essas 6 vítimas que a investigação aponta até agora? Com certeza, é importante que se diga a relevância desse trabalho em parceria da Criminalística, Polícia Técnico-Científica DF, Minas Gerais, Goiás, as 3 polícias civis trabalhando com integração total e absoluta, e é exatamente conforme você registrou. A partir do momento que nós tivermos todas essas confirmações e, caso surjam novos cadáveres, tudo isso seja juntado aos autos, obviamente que o deslinde investigativo se torna muito mais célere. Ok, muito obrigado, delegado, pela participação do senhor aqui no SBT Brasília. Pois é, Victória, a gente continua acompanhando no sentido de esclarecer ponto a ponto dessa história, desse quebra-cabeça que, infelizmente, até agora não fecha, né? Tem muita coisa ainda para ser esclarecida, especialmente essa novidade de hoje, né? Muito provavelmente mais 4 pessoas morreram, foram assassinadas por conta desse valor aí dessa casa, dessa chácara de R$400 mil e por conta de toda essa trama que foi montada para poder alguém se beneficiar com esse dinheiro. Eu volto com você, então. Obrigada, Almir. Obrigada pela participação. Agradeço ao delegado também aqui por todos os esclarecimentos, né? Muito obrigada, como você disse. Ainda muita coisa precisa ser esclarecida. O caso é bem confuso e esse quebra-cabeça começou a ser montado, mas ainda faltam muitas pecinhas para esse quebra-cabeça ficar pronto. Obrigada, Almir. Bom, e é uma operação conjunta, né? Como o Almir disse agora, o delegado explicou, parte do processo está lá em Goiás, parte está aqui no Distrito Federal. Então, vamos voltar aqui ao DF, lá na 6ª Delegacia de Polícia, onde está o repórter Michael Leão. Michael, como que está a movimentação por aí neste momento? Tem algum agente na rua? Como que está mesmo essa movimentação policial? Oi, Vitória. Aqui na 6ª DP o movimento ele é bem calmo, ao contrário de ontem, justamente por conta que as operações elas estão acontecendo em outros lugares. O movimento aqui hoje é mais justamente de colegas da imprensa, colegas jornalistas querendo ouvir o delegado Ricardo Viana, que tem passado essas informações para a gente, mas enquanto a calmaria está aqui na delegacia, esses agentes estão na rua levantando informações em diligências, como a gente adiantou agora há pouco. Existe aquela operação para tentar localizar se existem esses outros corpos, se essas outras pessoas realmente foram mortas por esses criminosos. Então tudo isso tem sido checado, levantando informações para saber em que momento cada coisa aconteceu, tanto que foi justamente durante essas diligências, Vitória, que a gente conseguiu ter acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que o combustível que foi usado para atear fogo nesses carros, ele foi comprado. É justamente nesses momentos que esses policiais estão na rua que eles conseguem levantar esses detalhes que vão colocando novas peças nesses
nesse quebra-cabeça, que a gente vê que novas peças vão surgindo, novas teorias, que a gente não tem. A gente tem uma linha ali, que foi repassada justamente por um dos presos, do Horácio, mas a polícia não pode acreditar 100% na versão dele. Precisa levantar, checar provas justamente para confrontar esse depoimento. E isso tem sido feito ao longo de toda a madrugada. A polícia tem trabalhado não só durante o dia, mas essa madrugada eles viraram justamente para levantar essas informações em diligências à procura realmente se existem esses corpos, se essas outras 4 pessoas foram mortas. Parte dessa operação realmente está acontecendo ali na região de Planaltina, mas é uma força-tarefa, como a gente diz, que envolve as forças de segurança de Goiás, do Distrito Federal e também de Minas Gerais. Então, esses policiais, eles estão na rua. A gente às vezes fica aqui querendo outras informações, né, Vitória? Mas elas são passadas de uma forma que não vão prejudicar as investigações, porque a polícia ela tem que estar sempre um passo ali à frente para conseguir chegar até esses criminosos. Ontem nós recebemos a prisão realmente do Gedeon. No momento em que ele chegou aqui na delegacia, ela já foi repassada e a gente veio recebendo as informações de que eles tinham ali uma relação justamente com o Marco Antônio, que é o pai do Tiago. Eles chegaram a morar juntos na mesma casa, eles tinham uma convivência. Então eles tinham informação um do outro e aos poucos essas informações elas vão checadas até onde ela realmente bate, até onde era essa relação, se realmente pai e filho teriam ali contratado esses 3, oferecido o valor de R$100 mil para que o serviço fosse executado, de que forma que isso seria pago, de que forma que eles pegariam esse dinheiro, porque hoje a gente não consegue fazer simplesmente uma transferência ali de 100, 400 mil do banco, você precisa ter uma comunicação, você precisa muitas vezes ir até a agência. Então tudo isso ainda vai ser levantado, vai ser apontado se realmente o Tiago e o pai contrataram esse serviço ou se esse plano no meio acabou mudando, porque a informação inicial era que seria para render lá a cabeleireira e depois conseguir pegar esse dinheiro, mas que lá na casa, ao eles perceberem que ela estava com as crianças, esse plano teria mudado. Então se esse plano inteiro não foi alterado ao longo aí, e se esses criminosos, de repente, no fim, mataram também pai e filho que teriam encomendado esse serviço. E se realmente eles encomendaram, né, Vitória? São pontos que tem que questionar, porque como o próprio delegado disse, não dá para acreditar 100% no depoimento desse preso. Eles têm que checar, têm que ir lá conseguir levantar provas, porque ele pode simplesmente tentando estar passando a culpa também de um crime por uma pessoa que eles mesmos podem ter matado. Então essa operação ela não encerra com a prisão desses 3, o caso ainda não está elucidado. Eles seguem justamente para esclarecer, até porque são 3 ocorrências de desaparecimento, não totalizando aí 10 pessoas. A primeira delas, como a gente adiantou, realmente foi da Elisamar e dos 3 filhos, um casalzinho de gêmeos de 6 anos e o outro filho de 7. Depois, na sequência, foi registrado também o desaparecimento da ex-mulher do Marco Antônio e da filha dela, que também é filha do Marco Antônio, de um casamento passado. E logo depois foi registrado justamente o desaparecimento do Tiago, do Marco Antônio, da mãe do Tiago, a Renata, e da irmã dele, a Gabriela. Então, são informações que ainda precisam ser levantadas. De acordo com o Horácio, esse um dos presos, aquele carro encontrado lá em Unai, Vitória, ele pertence, os corpos pertencem à mãe e filha. É a mãe do Tiago e a irmã. Inclusive, a gente vai ouvir agora um trechinho. A gente ouviu o delegado Ricardo Viana no início do Jornal ao Vivo, mas ele também concedeu uma entrevista coletiva ontem, logo após a prisão dos 2, e traz mais detalhes logo após esse depoimento, que é o que a gente vê agora. Nós tivemos um dos envolvidos, o Gideon, ficou calado, de 56 anos ele ficou calado, é um indivíduo bastante conhecido por essa polícia judiciária, ele já teve várias passagens por roubo de veículo, inclusive uma tentativa de latrocínio, ele se manteve em silêncio e nós respeitamos o direito constitucional dele. Nós tivemos o segundo indivíduo que foi preso, o qual, ao chegar nessa delegacia e saber das consequências dos atos dele, ele se mostrou bastante arrependido e contou os pormenores da ação criminosa. O que ele relata? Vamos ao primeiro crime. No primeiro crime, que teve como vítima Elisamar e os seus 3 filhos. Ele relatou, e aí eu falo para vocês que a investigação vai ter que continuar para chegar a essa concretude do que ele falou para a gente. Ele relatou que o Tiago, junto com o Marcos, encomendou ele e o Gideon para que fizessem os 2 crimes. Por esse pacote de crime, eles receberiam R$100 mil.
nós apreendemos 15 mil reais já na casa do Gideon hoje em espécie, que seria pagamento dessa quantia. O que ele relatou por esses crimes, ele receberia esse dinheiro e esses crimes começariam pela Elisamar, só por ela. E qual a intenção dele? Elisamar teria um dinheiro que o Tiago queria esse dinheiro para ele e ela seria traída aqui para a cidade do Paranoá, onde eles montariam uma casinha para ela. Ela seria colocada em cárcere, eles iriam subtrair essa quantia da conta dela e a partir de então eles dariam fim à vida dela. Só que a Elisamar chega no Paranoá com as 3 filhas. E diante dessa situação, eles acabam a retendo, tá? A amarrando, saindo para fora do DF, segundo eles, ela convida, e quando chega na cidade de Cristalina, eles a sufocam e depois ateiam fogo no veículo. Certo? Nesse momento, as crianças também foram sufocadas, segundo o relato deles. Sufocadas e eles colocaram fogo no veículo. Certo? Cada um, ele menciona a participação de cada um, quem ateou fogo, quem sufocou crianças, inclusive ele menciona que o Tiago também teria sufocado um dos filhos. Nesse momento, a Renata e Gabriela já estavam sendo mantidas em cárcere na região de Planaltina. Elas estavam 5 dias em cárcere, também com fito patrimonial. A Renata teria vendido uma casa em Santa Maria, estaria de posse de 400 mil reais. Esse dinheiro era a cobiça do Marco, o marido dela, e ele teria combinado de a manter em cárcere para tentar subtrair essa quantia. Segundo eles, nenhuma das subtrações deram certo. Eles perderam senha, eles não conseguiram entrar no banco, não deram certo. Essas outras pessoas foram mantidas por 5 dias na região de Planaltina. Nós divulgamos aí o local do cativeiro, como também imagens dele entrando no posto de gasolina para adquirir a gasolina para atear fogo nos corpos. Nós divulgamos para vocês agora. E no dia seguinte, após executar Elisamar e as crianças, eles pegaram a Patrícia, a Renata e a filha e saíram de Planaltina em direção ao Café São Troco e chegaram até Unai, onde o local que executaram da mesma forma. Sufocaram e atearam fogo no veículo. Um dos autores, o Gideon, está com os braços queimados. Segundo o interrogatório do Horácio, esses braços teria havido um erro na logística na hora de queimar os corpos. Enquanto ele estava ajeitando os corpos, colocando dentro do carro, o fogo foi ateado e ele se queimou todo, tanto o rosto, pescoço e braços. E nós hoje conseguimos prendê-lo com as queimaduras nos braços. Essas pessoas foram encaminhadas para essa delegacia. Como o fito foi exclusivamente patrimonial, eles foram autuados pelos crimes de extorsão mediante sequestro, qualificado pelo resultado morte, podendo pegar uma pena de 24 a 30 anos de prisão. Pois é, Vitória, a gente está vendo aí o desenrolar dessa história. Aos poucos a investigação ela vai apontando esses fatos. Aí o Gideon, que nesse primeiro momento nega a participação, decide ficar calado, não comentar a participação dele, mas no próprio corpo tem ali uma prova justamente da participação dele nesse crime, além, claro, do depoimento do comparsa do Horácio. Ele chegou aqui na delegacia ontem, o Gideon, como a gente viu, com as mãos queimadas, que teria sido justamente ali uma falha no momento que eles foram colocar fogo no carro, teria saído do controle ali, ele teria se queimado nessa situação. Então as investigações seguem para confirmar essa versão do Horácio sobre o passo a passo,
cada detalhe, reforçando. O delegado diz que eles não podem descartar, claro, o depoimento do Horácio, mas também não dá para confiar 100%. Eles precisam fazer esse trabalho de campo, de confirmar, de checar ali cada informação passada por ele. Então, as investigações continuam. A gente tem mais um trechinho que a gente vai ouvir agora. Gideon e Horácio estavam no local do crime. A investigação colocou eles lá. Resta agora saber a participação de Marcos, Thiago, Cláudia e Ana, que, segundo eles, sabiam de toda a trama e arquitetaram tudo e ainda remuneraram eles. Nós temos indícios, porque o dinheiro foi encontrado, nós temos indícios que isso pode ser fidedigno, certo? Agora a investigação vai ter que continuar para localizar essas pessoas, verificar a veracidade dessa versão, porque a priori a gente estava trabalhando com os dois mortos. Os dois, Marcos e Thiago, são também velhos conhecidos nossos, passagem por roubo de veículo. O Thiago estava com mandado de prisão em aberto, por isso que nós falamos, vislumbramos a participação dele, por ele não ter aparecido na delegacia. Então, assim, a investigação caminha no sentido de localizar essa pessoa e confirmar o que nos foi falado no interrogatório, qual seja, que eles arquitetaram toda essa trama desse hediondo, repugnante crime que aconteceu aqui na nossa região. Michael, eu queria tirar uma dúvida com você. O delegado fala, né? A gente já entendeu quem é o Thiago, quem é o Marcos, mas e essa Cláudia e essa Ana? Qual relação que elas teriam em todo esse caso? Quem são essas mulheres? Você tem essa informação? Vitória, essas duas mulheres, elas seriam a ex-companheira e uma filha do casamento passado do Marco Antônio. Inicialmente, com o depoimento do Horácio, elas teriam uma participação. Inclusive, o Marco Antônio teria fugido junto com essas duas mulheres e o Thiago para fora do Distrito Federal depois do cometimento do crime. Mas a polícia trabalha com a hipótese também delas terem sido atraídas para o local desse cativeiro, que elas também tenham ficado lá, tenham sido vítimas dessa tortura psicológica, desse cárcere privado ali. Então, tudo isso vem sendo investigado. Por isso que, inicialmente, a gente trabalhava com 8 pessoas desaparecidas. Quem eram essas pessoas? Primeiro, a Ednamar, a cabeleireira, os 3 filhos, os 2 gêmeos e o menorzinho. A gente tem, já são 4 pessoas. Depois, o desaparecimento do Thiago, do pai, da mãe do Thiago e da irmã do Thiago, fechando aí as 8 pessoas. Só que no meio dessa situação também foi registrado um outro boletim de ocorrência registrando o desaparecimento dessas duas mulheres, que elas têm essa relação com o Marco Antônio do passado. Uma delas é a filha, meia-irmã aí do Thiago, seria uma meia-irmã do Thiago, e a polícia trabalha com essas duas linhas. Inicialmente elas foram apontadas aqui na delegacia, justamente nesse depoimento aí do Horácio, como tendo uma participação ali na fuga, que teriam ido embora com o Marco Antônio, mas também está sendo investigada essa outra versão. Elas também podem ter sido atraídas para esse cativeiro, levadas para lá, sendo vítimas nessa situação também, e podem estar entre as pessoas que morreram nessa situação. Segundo Horácio, os 2 corpos encontrados no carro pertencem à mãe e à irmã do Thiago, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese nesse caso, até porque, Vitória, são necessários os exames de DNA, os exames para comprovar de quem são esses corpos devido ao estado em que ficou por conta do fogo. A gente está falando de corpos que eram irreconhecíveis, então somente esse exame de DNA, talvez o exame da cárie dentária, como a gente ouviu falar agora há pouco, o Instituto Médico Legal de Goiânia tem trabalhado nessa identificação, que não vai acontecer de forma rápida, é um processo que leva tempo, é necessário fazer a identificação desse material genético. No caso da cabeleireira e dos 3 filhos, devem ser utilizados o material genético da avó materna, mas das outras pessoas ainda é preciso fazer esse levantamento. Os corpos encontrados na região de Unai, vai ser o Instituto Médico Legal de Minas Gerais que vai cuidar desse trabalho para fazer toda essa identificação, ou seja,
é um caso que ele ainda vai se desdobrar ao longo da semana. As investigações elas ainda vão seguindo, mas que agora, para nós, é uma atualização, mas que a polícia já estava trabalhando com essa informação antes, que ao invés de, a priori, 8 pessoas desaparecidas, no total tem 10. Podem ser 4 pessoas envolvidas com o crime? Sim, a polícia não descarta essa possibilidade. Mas também podem ser 4 pessoas a mais, 4 novas vítimas que podem ter sido mortas por essas 3 pessoas que já estão presas aqui na delegacia. Então a gente segue acompanhando, as diligências elas estão acontecendo. Desde ontem tinha surgido essa informação que 2 corpos tinham sido encontrados, mas a Polícia Civil nega essa informação. Eles estão trabalhando justamente em diligências para confirmar se essa história procede, se essas outras pessoas estão mortas, mas até agora, informação de momento é que não. Apenas 6 corpos foram encontrados até agora. Vai ser necessário esse exame feito pelo Instituto Médico Legal para apontar a quem são essas vítimas. Apesar do Horácio ter apontado esses 2 corpos encontrados em Minas Gerais como a mãe e a irmã do Thiago, é necessário que seja feito justamente todo esse trâmite burocrático, essa investigação, vamos chamar assim, pelo Instituto Médico Legal, que faz ali o cruzamento de dados genéticos, o estudo muitas vezes até mesmo com material ósseo para conseguir identificar quem são essas vítimas, ou seja, tudo isso ainda precisa acontecer para esclarecer, para identificar quem são essas pessoas, Vitória. Até porque, como o delegado disse, né, não dá para descartar nada, até pelo histórico criminal dessas pessoas. O Thiago, como o delegado informou, tinha várias passagens, um mandado de prisão em aberto. Ele e o pai mantinham um cativeiro. Então, realmente, são pessoas perigosas, né, Maico? O próprio Marco Antônio, Vitória, ele já tinha várias passagens pela polícia, inclusive uma delas por adulteração de veículo, entre outras, já tinha um histórico aí, mas a polícia, a priori, de ter recebido essa informação de que eles seriam o mandante, que eles teriam participado ali, orquestrado, inclusive é até difícil de acreditar, aceitar uma história dessa, que no depoimento o Horácio fala que o Thiago teria esganado, matado ali, asfixiado o seu próprio filho, um dos filhos, e assistido toda a cena, o momento em que o carro foi incendiado, que ele vê ali o fogo consumindo o veículo e vê a esposa e os 3 filhos sendo queimados naquela situação. A polícia, claro, não descarta essa possibilidade, ela é a primeira que vem à tona, é a primeira resposta que se tem sobre esse crime bárbaro que chocou não só o Distrito Federal, como todo o país. Esse caso tomou repercussão nacional de ontem para cá. Então, vem sendo investigados até para saber se não é uma forma, por exemplo, desse suspeito de tentar atribuir culpa a outras pessoas, tentar minimizar, por exemplo, responder por 6 mortes e não por 10, como podem ter acontecido. Então, são esses questionamentos que ainda vão ficar em aberto, mas que, como a gente disse, o movimento na delegacia aqui é mínimo. Mas por quê? Os policiais eles estão na rua justamente fazendo o levantamento, fazendo diligências para localizar o possível local em que possa realmente ter sido feito, por exemplo, a execução dessas outras pessoas. A polícia, a priori, acredita que se realmente essas pessoas foram mortas, elas não tenham sido carbonizadas, até por conta do acidente que o próprio Gedeon acabou sofrendo no momento em que ele foi colocar fogo no carro, ele se queimou. Então, uma das possibilidades é que se essas outras vítimas foram mortas, que elas não tenham sido queimadas. Então, justamente por isso, tem sido feito buscas ali na região desse cativeiro, que fica em Planaltina de Goiás. A polícia fez, inclusive, sigilo sobre a localização exata desse local, porque nesse momento diligências estão sendo feitas ali. São levantadas informações com pessoas da região para saber da movimentação. Outras câmeras de segurança ainda não foram divulgadas, Vitória, mas a gente sabe que o Gedeon ele foi flagrado ali justamente na região por onde essas vítimas tenham passado. Ele já vinha monitorando essas pessoas. Então, nessas diligências, a polícia vai levantando esses detalhes que vão corroborando aí justamente para esse inquérito conseguir explicar o que aconteceu. E se a versão do Horácio ela é 100% verdadeira ou até aonde vai a verdade no que ele disse. Se realmente pai e filho teriam contratado essas 3 pessoas para tirarem a vida ali, se o Thiago teria pagado, por exemplo, para matar a esposa, os filhos, a irmã e a própria mãe. Tudo isso ainda vai ser esclarecido, tudo isso ainda são informações que elas vão chegando e, como a gente disse, desdobramentos que chegam a cada momento. Os policiais estão na rua investigando e toda informação que chega, ela vem para a delegacia, ela é checada justamente para conseguir esclarecer esse caso que tem chocado o país, né?
Maicon, e se esse crime foi planejado, né, tudo foi saindo do controle. O primeiro veículo encontrado em Cristalina, depois o segundo em Unai, esse cativeiro que foi descoberto, os possíveis executores presos e agora essas 4 pessoas desaparecidas, o Tiago, o pai, a ex-esposa do Marcos Antônio, né, que é o pai do Tiago, com a meia-irmã. Então, tudo ainda é um mistério, mas tudo leva a crer que foi um crime ali, possivelmente planejado, mas que a gente está vendo aí o imbróglio dessa história, né? Isso, Vitória, pelo que o delegado passou do depoimento do Horácio, esse crime ele foi planejado já há algum tempo, tanto que esse local onde fica o cativeiro, ele já estava alugado há vários dias, inclusive até meses. Eles já tinham alugado esse local, montado esse cativeiro, e essas pessoas, mesmo que não tenha ali ao longo do tempo, a investigação comprove que, por exemplo, não tenha relação, não tenha sido realmente mandado pelo Tiago e pelo Marco Antônio, a motivação, essa polícia acredita que realmente seja financeira, porque essas pessoas, elas tinham contato ali com a família, elas conviviam ali, segundo o delegado, um dos presos chegou a morar na mesma casa que o Marco Antônio. Então eles tinham uma relação, uma convivência ali e provavelmente eles acabaram tendo informações privilegiadas desses valores que as duas famílias mantinham. A família da cabeleireira, cerca de R$100 mil, e a família do Tiago ali, pai, mãe, teriam cerca de R$400 mil, vindos justamente da venda de um imóvel. Esse dinheiro ali era justamente o alvo dessas pessoas. Segundo os criminosos, eles receberiam 100 mil pelo serviço, que era justamente para extorquir essas pessoas e conseguirem retirar esse dinheiro, mas que no meio da história o plano teria saído do que eles tinham arquitetado e acabou chegando nesse final trágico, justamente com todas essas pessoas mortas. Mas a informação que até agora a polícia trata com mais certeza é justamente a motivação patrimonial. Ou seja, esses criminosos, eles estavam interessados no dinheiro dessas duas famílias. A gente fala duas, apesar delas estarem interligadas, porque são dois núcleos. É justamente ali os pais do Tiago e o casamento do Tiago ali, com a esposa e os 3 filhos. Então, Vitória, o que realmente teria custado a vida dessas pessoas? Justamente dinheiro, 100 mil de um lado, 400 mil do outro, mas que esses criminosos disseram que eles receberiam apenas 100 mil reais desse montante todo, já que o plano foi orquestrado e arquitetado pelo Tiago e com o apoio do pai do Marco Antônio. É importante a gente destacar que não está batido o martelo dessa informação. Ela não está definida. É a versão de um dos presos aqui na delegacia, no depoimento, de que ele tinha sido contratado para fazer esse serviço. A gente teve 3 presos ontem, primeiro o Gideon, depois o Horácio. No início da noite chegou aqui à delegacia também o Fabrício. O Gideon e o Fabrício optaram por não falar, não quiseram responder às perguntas feitas pela investigação, mas o Horácio, esse teria aberto o jogo, dado detalhes dessa situação, explicado como seria a participação, inclusive, de cada um no esquema. E como a gente disse, a polícia agora precisa checar. Essa é a única versão que se tem até agora. E por isso os policiais estão na rua para fazer o cheque ali com o que ele disse, com o que existe de prova nesses locais, Vitória. E uma coisa que o Horácio disse, né, esse suspeito detido ontem aí na delegacia, é que o Tiago participou ali da morte dos próprios filhos, né? São 2 gêmeos, parece de 6 anos e um outro de 7 anos. Então, segundo esse suspeito, o Tiago, pai das crianças, teria estado ali. A gente acompanha as fotos, né, dessas crianças, também da mãe do Tiago, da irmã dele. Ele teria colocado as mãos ali, né, nesse crime e tirado a vida dos próprios filhos. Isso, Maicon. Isso, Vitória, isso foi dito pelo Horácio ontem no depoimento. Até difícil da gente acreditar que um pai teria feito isso. Mas, segundo essa versão apresentada no depoimento, o Tiago ele teria não só contratado os serviços e iria pagar por esse serviço, mas teria participado, teria montado essa emboscada para que a companheira viesse até aqui ao Paranoá, o local onde seria
essa emboscada, onde eles foram rendidos ali e depois, ainda com vida, levados ali para a região de Cristalina nessa estrada. E segundo a gente ouviu agora há pouco o delegado falando na entrevista coletiva, ele teria colocado as mãos na massa ali literalmente e participado do momento em que um dos filhos foi morto. Ele teria matado um dos filhos asfixiado ali e depois, pior que isso, ele acompanhou toda a cena do momento em que o carro é jogado fogo ali, primeiro o combustível no carro, depois ateado fogo e acompanhado, o momento em que o veículo ali é incendiado com a companheira e os 3 filhos dentro do veículo. Mesmo essas pessoas já estavam mortas nesse momento, segundo o depoimento, elas tinham sido mortas, elas não morreram lá dentro no meio do desespero do fogo, mas de toda forma é uma brutalidade muito grande. Você imaginar, né, Vitória, que um pai que tem ali o papel de cuidar, de proteger, principalmente na fase em que esses filhos estavam, crianças, um casal de gêmeos de 6 anos e um outro um pouquinho maior de 7 anos. O Horácio não chegou a explicar qual dos filhos ele teria participado ali na situação, mas que ele teria sim asfixiado um dos filhos até a morte, ele teria participado dessa ação. A partir do momento em que eles foram rendidos na casa do pai do Fabrício, do Tiago aqui no Paranoá, eles foram levados para essa região lá de Cristalina, e lá teriam sido mortos e depois o carro incendiado, mas que o Tiago teria sim participado de toda essa ação, desde a casa aqui no Paranoá até o momento em que os filhos, a companheira é morta e o carro incendiado. Importante destacar, informação do depoimento do Horácio. Essa informação ela ainda está sendo levantada, ainda deve ter ali depois, posteriormente, ver se esses outros presos também dão a versão deles dessa história, porque o que a gente tem até agora, Vitória, é somente as informações repassadas pelo Horácio, que é o segundo preso nessa operação. Sim, e Michael, me tira uma dúvida. A gente mostrou no início da edição, né, o nosso colega da Serra Dourada com um delegado lá da Polícia Civil de Goiás. Ele explicou que os corpos, né, da cabeleireira com os filhos, os corpos estão lá em Goiânia. Esses outros 2 corpos, né, que seriam da mãe do Tiago e da irmã dele, foram para Unai, aqui mesmo no Distrito Federal. Só mesmo essa questão de investigação dos suspeitos de executarem, que está sendo tocada aqui no Distrito Federal. Você tem essa informação? Vitória, o que tem sido feito aí realmente é uma força-tarefa justamente entre as polícias de Goiás, do Distrito Federal e de Minas Gerais. Para quem está em casa entender, o carro ali com os 4 corpos que podem ser da cabeleireira e dos 3 filhos foi encontrado em Goiás, ali em Cristalina, próximo a Lusiânia. Então, os corpos foram levados primeiramente para o ML mais próximo, que é o de Lusiânia. Depois, por conta da gravidade da situação, até mesmo para tentar adiantar esse processo de identificação, esses corpos foram transferidos para o Instituto Médico Legal de Goiânia, que tem uma estrutura maior para conduzir essa investigação, para fazer esse trabalho de uma forma mais rápida. Por isso, esses corpos foram transferidos para lá, mas continua a troca de informações aqui com o Distrito Federal. Então, esse serviço de identificação desses 4 corpos que podem ser da cabeleireira e dos 3 filhos estão em Goiânia. Esse processo, como a gente viu o Almir Costa trazendo para a gente, deve demorar em torno de 1 semana e meia para identificar, por exemplo, Vitória, se aqueles 3 corpos são de crianças, se são de adultos. Tudo isso eles conseguem identificar por conta do tamanho da bacia, por exemplo, porque com o fogo o corpo acaba encolhendo de uma forma bem significativa a ponto de não dar para identificar nada, mas com base nos ossos, no tamanho dos ossos, eles vão conseguir, por exemplo, identificar dentro de 1 semana e meia se realmente são crianças. Agora, para identificar se realmente são, por exemplo, os filhos dessa cabeleireira, eles vão os confrontar com o material genético da avó materna. No caso desse outro veículo encontrado ali na madrugada de segunda-feira nessa estrada que vai para Unai, já em território mineiro, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal responsável pela região. Como a gente disse, em Goiás, aqui os corpos foram encontrados em Cristalina, mas o Instituto Médico Legal que recebeu esses corpos foi justamente o de Lusiânia. Lá é da mesma forma, como não tem o Instituto Médico Legal em Unai, segue para o Instituto Médico mais próximo. E esse trabalho, Vitória, ele vai cruzar informações. Esses corpos que estão lá não serão enviados, por exemplo, para Goiânia
ou para o Instituto Médico Legal aqui do Distrito Federal. Mas as informações e depois o laudo dessa perícia. Por isso que a gente está falando de uma força-tarefa aí entre essas 3 polícias de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais, trabalhando em conjunto para conseguir elucidar esse caso. Então, é feito um serviço no Instituto Médico Legal de Minas Gerais, justamente para fazer esse levantamento. Eles também devem encaminhar para o ML, que tem uma estrutura maior para fazer esses exames, que, como a gente diz, é detalhado. Primeiro eles tentam ali pelo DNA, se não for possível, eles seguem para a cárie dentária e vão tentando outras maneiras até que consigam identificar quem são aquelas pessoas. A informação inicial é que seriam realmente da Renata e da Gabriele, mãe e irmã do Tiago, mas somente depois desses exames serão possível esclarecer realmente se são elas ou quem pode ser essas pessoas. Tudo isso depende desse resultado, mas a força-tarefa está dividida, para quem está em casa entender, mais ou menos assim. Aqui na 6ª DP concentram as investigações para saber o papel de cada um. Em Goiás, lá no Instituto Médico Legal, para identificar quem são essas pessoas que estavam no carro ali, essas 4 vítimas encontradas carbonizadas naquele carro, e em Minas Gerais, no Instituto Médico Legal de lá, para identificar quem são essas 2 vítimas que estavam lá, que morreram, e até mesmo tentar identificar as circunstâncias dessa morte. Nesse caso é mais complicado ainda, Vitória, mas já tem a versão, por exemplo, aqui do Horácio, de que as vítimas de Goiás teriam sido mortas asfixiadas antes do fogo. Mas tudo isso ainda deve ser comprovado com o andamento dessas investigações, Vitória. Esclarecido, Maicon. Muito obrigada. Qualquer novidade, aciona a gente aqui, que nos encontramos, nos falamos mais um pouquinho ainda nessa edição. Obrigada. Continuamos no noticiário policial. Uma mulher de 20 anos foi presa por extorsão na Asa Norte. A repórter Mônica Vieira tem mais informações. Mônica, boa tarde mais uma vez. Essa mulher é garota de programa e ameaçou o cliente para conseguir mais dinheiro dele, é isso mesmo? É isso mesmo, viu, Vitória? Boa tarde para você mais uma vez e para todos que estão nos acompanhando. Esse caso aconteceu na 307 Norte. Essa garota de programa de 20 anos havia passado um valor para o cliente, que seria R$100 para executar o programa ali com ele. Mas depois do ato em si, ela decidiu cobrar um pouquinho a mais, R$5.000. E foi aí que começou aí a dor de cabeça para esse cliente, porque já passava do horário onde a ferramenta Pix libera, né, aquela transação bancária. Então ela pegou como garantia dele aquele Smart Watch, sabe, aquele Apple Watch, esse relógio inteligente que interliga aí as ligações de celulares, mensagens, como uma garantia de recebimento, mais R$2.000. E assim ela ficou ligando para ele nos outros dias pedindo dinheiro e ameaçou ele no dia com uma faca. Ele começou a ficar preocupado com a situação e precisou registrar um boletim de ocorrência contra essa jovem de 20 anos que faz programas ali na região da 307 Norte. Mas um detalhe ela não se atentou. O smartwatch do cliente estava com a localização ativa e foi aí que a polícia chegou até a casa dela. No local, além do aparelho que ela havia subtraído dele, eles também conseguiram localizar R$1.800 do valor dos R$2.000 que ele havia deixado. Essa mulher foi presa em flagrante e agora, se condenada, ela vai responder aí por extorsão, por tentar tirar o valor aí em débito desse homem, desse cliente, ainda mais de uma forma do jeito que foi, né? Usando uma arma branca, viu, Vitória? Agora nós vamos ouvir o delegado responsável por esse caso. As investigações continuam para verificar se essa autora participou de outros crimes de extorsão. Ela detém algo diferenciado, que é o número de tatuagens. Então, acaso alguma vítima tenha passado por essa situação, procure a Polícia Civil ou o número 197 para fazer a sua denúncia. Esses crimes de extorsão têm sido uma constante na Asa Norte. As vítimas, por vezes, por vergonha, não trazem o fato à delegacia, não registram a ocorrência, e nós pedimos então às pessoas que, acaso tenham conhecimento desse tipo de ação,
que noticiem a Polícia Civil ou por intermédio do número 197, cujos dados são mantidos em sigilo, ou que nos procurem ou procurem qualquer delegacia para noticiar esses fatos. O delegado aí, Vitória, ele citou uma tatuagem que essa garota de programa tem, porque existe a frase na barriga dela escrito paixão só de Cristo. Então, se alguém foi aí extorquido por essa mulher com essa tatuagem na barriga, que possa procurar a polícia e registrar esse caso para ser mais um, né? Porque esse homem teve coragem de denunciar, mas pode ser que outros tenham passado pela mesma situação, mas com vergonha não procuraram a polícia. Agora, a polícia, segundo a DP, tenta identificar outras possíveis vítimas para poder agregar a esse inquérito que já foi aberto contra essa jovem de 20 anos que já está presa para responder por esse inquérito específico, mas que possam existir outros por aí. Então, as vítimas que se sentem envergonhadas podem usar o 197, entrar em contato com a polícia, pedir orientação, vai até o local e denuncie para que a polícia aí possa puni-la da forma que a lei realmente exige, que ela mereça, né, ser punida pelo que fez. O fato dela ser uma garota de programa, ganhar a vida desse jeito é uma coisa em particular, coisa dela, mas o fato de extorquir e agir de má fé com as pessoas, ameaçá-las, como foi o caso desse homem com o uso de arma branca e pegando ali, subtraindo dele os bens, aí já passa aí do todo o limite profissional, pode-se dizer assim. Então foge da risca e ela cometeu um crime. Então quem foi vítima dessa mulher, o delegado aí já deu a dica para que possa procurar a delegacia, mesmo que se sinta ali com um pouco de vergonha pela situação. Entre em contato pelo 197 e busque orientação. Volto com você, Vitória. Obrigada, Mônica. O terceiro investigado por tentar explodir uma bomba no aeroporto de Brasília em dezembro se entregou à Polícia Civil de Mato Grosso. O interventor na segurança do DF, Ricardo Capelli, falou sobre a participação de policiais nas invasões aos prédios dos Três Poderes. Ricardo Capelli confirmou que já abriu 5 processos contra policiais militares e 1 contra um servidor da Polícia Civil, todos suspeitos de envolvimento com os atos golpistas. Todos que cometeram crimes no dia 8 de janeiro serão tratados na forma da lei. Não importa se são civis ou militares. Escolhido para conter a crise na segurança do Distrito Federal, Capelli acredita que a intervenção, válida até o dia 31 de janeiro, não precisará ser prorrogada. A gente conseguiu já estabilizar o comando das forças de segurança do Distrito Federal. A gente entrou agora numa fase de apurar e aprofundar as investigações sobre o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, apurar as responsabilidades, e eu acredito que a gente vai estar com todo esse trabalho concluído até o dia 31. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 10 dias para que o interventor, o Ministério da Justiça e também a Polícia Federal encaminhem aqui para o Supremo Tribunal Federal um relatório parcial com todas as apurações feitas sobre os atos criminosos, os nomes dos suspeitos e como foi a atuação de cada um deles nos ataques. Capelli afirmou que já tem essas informações e fala na transição para deixar o cargo de interventor. Ele defende que o escolhido para ser secretário de Segurança do Distrito Federal tem alinhamento com o governo do presidente Lula. Eu considero de bom tom que essa seja uma escolha feita dentro de critérios que primem pela harmonia, pela cooperação, pela colaboração com o governo federal, uma vez que a Constituição determina que a segurança dos poderes constituídos na capital da República seja feito pelas forças do governo do Distrito Federal. Após a entrevista, o interventor recebeu a confirmação de que mais um suspeito de envolvimento com atos terroristas foi preso em Comodoro, a 700 quilômetros de Cuiabá. O terceiro investigado por participação de um atentado à bomba no aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro se entregou à Polícia Civil do Mato Grosso. Alan dos Santos Rodrigues, de 32 anos, será transferido para Brasília, onde prestará depoimento. Na madrugada de hoje, um empresário foi morto em frente a uma distribuidora de bebidas na Praça do Bicalho, em Taguatinga. Além dele, 2 mulheres também ficaram feridas. Uma delas seria, inclusive, esposa do autor do crime. O Guilherme Glória tem mais informações pra gente. Boa tarde mais uma vez. Guilherme, explica, o que aconteceu nesse caso?
Pois é, Vitória, a polícia já identificou e prendeu esse homem. De acordo com a polícia, se trata de Rodrigo Suzarte Rosendo, de 27 anos. Como você falou, ocorreu na madrugada de hoje. Os policiais do 2º Batalhão de Taguatinga, eles foram acionados aí durante a madrugada e aí eles chegaram na QND 36, onde há essa distribuidora de bebidas. Ao chegar no local, encontraram com ferimentos de faca 3 vítimas. Um homem, o dono do estabelecimento, que já estava, de acordo com a polícia, gravemente ferido, e mais 2 mulheres, que felizmente não tiveram ferimentos graves aí, golpes de faca, conforme eu já havia dito aqui. Essas vítimas seguiram para o hospital em veículo particular. Isso mostra, inclusive, que pelo menos uma das vítimas aí estava em boas condições, mas é claro, escoltados pela Polícia Militar para agilizar o atendimento, até porque tinha uma vítima grave. Toda essa velocidade e agilidade para o atendimento ainda não foi suficiente para salvar a vida do dono do estabelecimento, proprietário da distribuidora, que faleceu por conta da violência dos golpes. As 2 mulheres, elas, felizmente, como eu falei, não tiveram ferimentos graves e estão bem, já de acordo com a polícia. Por conta disso, o Rodrigo, ele vai responder aí por homicídio e por 2 tentativas de feminicídio. No trajeto e no hospital, a Polícia Militar já começou a conversar com as vítimas para conseguir informações de quem seria o autor. Foi dessa forma que chegaram até o Rodrigo. E se dirigiram, obviamente, primeiramente para a residência dele. Para surpresa da polícia, o Rodrigo não tentou fugir, nem nada desse tipo. A informação é de que ele estava em casa, sentado. Ele teve um ferimento na cabeça, porque houve luta corporal também. E eles encontraram também uma faca com manchas de sangue, o que a perícia ainda vai confirmar se trata ou não da arma utilizada no crime. Essa faca, ela foi recolhida pela polícia. O Rodrigo falou o seguinte, que ele estava lá no estabelecimento e houve uma discussão e que antes de tudo ele teria levado uma garrafada na cabeça e por conta disso é que desferiu os golpes de faca, né? Mas, independente disso, nada justifica tamanha violência, um homicídio e 2 tentativas de feminicídio. Quem está a cargo dessa investigação é a 12ª Delegacia da Polícia Civil de Taguatinga e vai dar continuidade no caso aí, inclusive vendo essa questão de por quais crimes, se há outros crimes pelos quais o Rodrigo possa responder. Vitória. Obrigada, Guilherme. Uma mãe entrou no hospital para dar à luz o 3º filho e saiu com a mão amputada. A família da jovem de 24 anos acusa o hospital de erro médico. A vítima deu entrada neste hospital em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, no dia 10 de outubro do ano passado. O caso veio a público só agora. Eu entrei lá normal, andando, com as minhas mãos, tudo normal, sem nada. Voltei para casa depois de 17 dias, sem poder ficar com meu bebê e sem a minha mão e meu punho. Até hoje, a jovem não sabe explicar o que aconteceu. Os médicos disseram que após o parto normal, ela teve uma hemorragia muito grande e precisou receber sangue. Só que esse procedimento gerou um inchaço e roxidão na mão da paciente. Eu precisava de um CTI com emergência do dia 10 para o dia 11, devido ao sangramento que eu estava tendo. E a ambulância só chegou para me transferir para São Gonçalo, que foi para o outro hospital que eu fui, 10h20 da noite do dia 11. Ela foi então transferida para outro hospital do mesmo grupo, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Parentes contaram que a mão da jovem já chegou totalmente enfaixada, escura, praticamente necrosada. Quando botaram o acesso, começaram a medicação, a mão dela começou a ficar desse jeito, começou a ficar roxa. A pior notícia veio no dia 16 de outubro, quando o hospital informou que seria necessário amputar a mão da jovem, porque desconfiavam que ela tenha tido um quadro de trombose, mesmo que tivessem tentado salvar através de uma cirurgia que não deu certo. A vítima conta ainda que continuou passando dificuldades após ter alta. Cerca de 45 dias depois do parto, e já sem a mão, ela precisou se submeter a um procedimento de raspagem da cavidade uterina, porque o hospital teria esquecido algum material dentro do corpo dela. Para ela, a vida de readaptação tem sido difícil e triste. Agora é tudo mais difícil, eu dependo sempre de alguém para fazer qualquer coisa, até para cuidar dos meus filhos. O caso foi registrado na polícia como lesão corporal culposa. Testemunhas estão sendo ouvidas e os documentos médicos foram solicitados para ajudar a esclarecer o caso. Em nota, o hospital lamentou o ocorrido, afirmou que está apurando o caso e prestando acolhimento à paciente.
sobre o procedimento feito após um material ter sido esquecido no corpo da paciente. O hospital respondeu que ainda aguarda um parecer do Comitê de Ética Médico para se pronunciar. A aluna de medicina da USP, suspeita de ter desviado quase R$1 milhão do fundo da formatura, recebeu quase 300 mil em prêmios da loteria. Em 2020, a jovem recebeu auxílio emergencial do governo. A aluna do 6º ano de medicina foi beneficiada com 5 parcelas de R$600. É uma família humilde, parece que ela entrou no vestibular com dificuldade, é uma moça esforçada. Já entre abril e julho do ano passado, Alicia Miller, de 25 anos, recebeu quase R$300 mil em prêmios da loteria. Mais da metade do valor que gastou com as apostas, segundo as investigações. A jovem chegou a comprar mais de R$100 mil em bilhetes em um único dia. O dono da lotérica fez um boletim de ocorrência contra a jovem. Ele acusa a Alicia de ter ficado devendo quase R$200 mil em jogos. Ela é investigada por lavagem de dinheiro e estelionato. Segundo a polícia, tudo isso aconteceu depois que a estudante limpou o fundo da festa de formatura da turma de medicina da USP. Ela admitiu o desfalque em uma mensagem para os colegas. Alegou que investiu o dinheiro e sofreu uma fraude. A universitária deverá prestar depoimento nos próximos dias. A polícia também deve ouvir nesta semana o representante da empresa de eventos responsável pela formatura da turma de medicina. Os investigadores querem saber como a estudante, sozinha, conseguiu sacar quase R$1 milhão do fundo e quem autorizou a transferência dos valores. Foram 3 saques, um de 600 e poucos mil reais e os outros 2 de aproximadamente R$150 mil. Então nós vamos analisar o contrato que foi realizado por essa empresa para ver se seria permitido passar toda essa quantia para a presidente da comissão. O PROCON já notificou a empresa, que alega ser isenta de responsabilidades legais. Em uma mensagem ao SBT, a universitária disse que vai comprovar tudo juridicamente, que está juntando extratos e declaração de acréscimo patrimonial, e acrescentou que ainda não tem advogado. Ela também poderá ser indiciada por apropriação indébita. O noticiário, vamos acionar mais uma vez o repórter Maicon Leão, porque mais um suspeito envolvido na morte da família da cabeleireira Elisamar Silva foi preso. E de ontem para hoje, novas informações sobre o caso têm surgido. Maicon, atualiza para quem ligou a TV agora. Já se sabe outras novidades sobre esse caso, né? 3 envolvidos foram presos, estão aí na 6ª Delegacia de Polícia. Qual a situação neste momento? Isso mesmo, Vitória. Esse terceiro preso, para quem está chegando agora, é o Fabrício Canhedo. Ele seria o responsável ali por cuidar do cativeiro, uma espécie de faz-tudo. Cuidava da alimentação, garantia que essas pessoas não fugiriam de lá. Ele foi o terceiro preso ontem à noite. Nós acompanhamos no SBT Brasília, primeira edição, ontem, a chegada dos 2 primeiros, que a gente mostrou aqui. Inclusive, o segundo dele foi o que mais explicou para a polícia o que poderia ter acontecido. Os outros 2 optaram pelo silêncio, não quiseram depor, mas o Fabrício, na verdade o Horácio, esse sim teria aberto o jogo ali e explicado toda a situação. Na versão do Horácio, Vitória, para quem está chegando em casa entender, o Tiago e o pai, Marcos Antônio, teriam encomendado a morte do restante da família. Eles teriam o interesse num patrimônio ali, cerca de R$100 mil da cabeleireira e cerca de R$400 mil da outra parte da família ali, do pai, da mãe do Tiago, proveniente da venda de um imóvel. Mas todas essas informações estão sendo checadas pela polícia. Relembrando o caso, quando a gente começou a abrir os olhos para essa situação, começou com o desaparecimento da Elisamar e dos 3 filhos dela, um casal de gêmeos de 6 anos e o maiorzinho de 7 anos. Na quinta-feira, ela saiu do local de trabalho dela, ali na Asa Norte, deixou uma amiga na rodoviária e disse para essa amiga que estava indo se encontrar com o marido aqui no Paranoá. Ele estava vindo para casa do sogro, ela estava vindo para casa do sogro onde ele estava e daqui provavelmente eles iriam para casa. Às 10 da noite, Vitória, ela confirmou para essa amiga que deu carona que tinha chegado no condomínio. Só que desde então ela nunca mais foi vista. Na manhã de sexta-feira, quando ela não chegou para atender uma cliente, a família logo se desesperou.
desesperou com essa história, começou a ficar preocupado, mandava mensagem e não chegava, ligava, não completava. Eles começaram a tentar fazer contato com o Tiago. Ao longo do dia não conseguiram, mas ali mais no finzinho da tarde, início da noite, o Tiago disse para os 2 filhos mais velhos da Elisamar o seguinte: ela veio aqui em casa ontem à noite, a gente discutiu, ela acabou indo embora com as crianças e eu não consigo falar com ela mais. E depois disso o Tiago teria desaparecido também, ninguém conseguiu mais contato. A família registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento da Elisamar e dos filhos na sexta, e aí logo depois, no domingo, Vitória, um outro boletim de ocorrência foi registrado com o desaparecimento do Tiago, do pai, da mãe e da irmã do Tiago. Só que no meio desse intervalo, na sexta-feira pela manhã, antes mesmo que a família tivesse conhecimento dessa situação do desaparecimento da Elisamar, o carro dela, com todas as características, foi encontrado em uma estrada que segue ali para Cristalina, já na região do entorno do Distrito Federal, próximo a Lusiânia. As características são o mesmo carro, com identificação, placa, tudo bate, 4 pessoas. Mas ainda é preciso, Vitória, o exame de DNA que vai ser realizado pelo Instituto Médico Legal de Goiânia para confirmar se realmente é a Elisamar e os 3 filhos dela. Só que o que chama a atenção é que na madrugada de segunda-feira também apareceu um outro veículo, dessa vez na estrada ali indo para Unaí, já em Minas Gerais. Nesse carro, que é o carro da família do Tiago, o carro do pai do Tiago, mas que seria mais utilizado pela irmã dele, a Gabriela, 2 corpos foram encontrados na mesma situação, carbonizados ali, o carro completamente consumido pelas chamas. Começava ali, Vitória, uma investigação conjunta entre as 3 forças de segurança, Goiás, Distrito Federal e também Minas Gerais. Ontem a polícia conseguiu chegar até esses 3 suspeitos. O primeiro dele é o Gedeon, que inclusive, Vitória, o que chama a atenção é que ele chegou aqui com as mãos queimadas, que teria sido provocada justamente no momento ali que ele jogava o combustível para que esse carro fosse incendiado. Câmeras de segurança flagraram justamente o veículo de um deles comprando esse combustível ali em um posto que seria utilizado depois nesse crime. O Gedeon aqui na delegacia, ele optou por não dizer nada, mas o Horácio, que chegou logo na sequência, esse já colaborou com as investigações, deu a versão dele dos fatos, explicando que já estaria sendo contratado ali os 3 pelo Tiago e pelo pai dele, nessa intenção de ficar com os valores. Pelo crime, eles receberiam cerca de R$100 mil. Só que o que chama a atenção, Vitória, é que com o andar das investigações, a polícia se atentou para uma outra possibilidade, já que um terceiro boletim de ocorrência também foi registrado. Quem são essas outras 2 pessoas desaparecidas? A Cláudia e a Ana Beatriz. Elas são a ex-mulher do Marco Antônio e também uma filha do Marco Antônio, que é uma meia-irmã ali do Tiago. Elas também estão desaparecidas, totalizando ali o sumiço de 10 pessoas. No início, aqui na delegacia, o Horácio disse que elas também estariam participando dessa situação e que teriam fugido com o Marco Antônio e com o Tiago. Mas nesse momento, a polícia faz diligências desde ao longo ali da madrugada, justamente ali na região onde ficava esse cativeiro, em busca de corpos. É que existe a possibilidade do Marco Antônio, do Tiago, da Cláudia e da Ana Beatriz também terem sido mortos nessa situação. Aí a polícia trabalha agora para tentar localizar esses corpos ali na região e confirmar se realmente eles foram mortos ou não, se realmente tem essa ligação. E aí, se o Tiago e o Marco Antônio teriam pagado para o cometimento desse crime e depois fugido, deixado aqui a região do Distrito Federal. Tudo isso está sendo apontado. A movimentação aqui na delegacia ela é mais de jornalistas, porque os policiais estão mesmo na rua, justamente fazendo essas diligências, não só policiais aqui do Distrito Federal, como também policiais civis de Goiás, ali na região de Planaltina, aqui no DF, mas é uma ação conjunta. Ontem mesmo, no momento da prisão do Gedeon, por exemplo, foi uma prisão realizada em parceria ali com os policiais aqui da 6ª DP e também com a 5ª DP de Lusiânia. O delegado da Força Tarefa ali da região do entorno também participou ali, policiais de Goiás efetuaram essa prisão. O Gedeon foi detido em casa ali, tanto que uma mulher e uma criança, um adolescente também foram trazidos aqui para a delegacia para prestarem depoimento como testemunhas. Somente ele foi preso lá na casa e logo na sequência foi feita também a prisão do Horácio. Esse é o local exato em que ele foi preso, ainda não foi repassado. E à noite, Vitória, foi preso esse terceiro homem que a gente disse aí, que é o Fabrício Canhedo, ele que seria o responsável ali pela segurança do local
em que essas vítimas ficaram. Um detalhe, a gente recebeu primeiro a informação do desaparecimento da cabeleireira, só que esse crime já teria começado antes, que os parentes ali mais próximos do Thiago, eles já estariam sendo mantidos nesse cativeiro antes mesmo desse caso da cabeleireira. Já estavam lá sendo ameaçadas, extorquidas para conseguirem fazer a movimentação financeira e depois teriam decidido por matar essas pessoas. A polícia vai esclarecer agora como que foi justamente a logística, por exemplo, se o Thiago, o pai e a mãe e a irmã já estavam presos lá nesse cativeiro, como que surgiu aquele áudio que nós vimos do momento em que a mãe do Thiago manda na sexta-feira no grupo da família dizendo que eles estão viajando e que chegaria no sábado. É um áudio em que a pessoa, que ela apresenta muita tranquilidade, inclusive brinca com questões políticas, sorri e diz que chega ao sábado aqui em Brasília. Segundo informações da família ali do Thiago, uma tia preferiu não se identificar, o pai, a mãe e a irmã estariam viajando desde o mês passado, do início assim, de janeiro, teriam passado a virada do ano fora e que voltariam nesse fim de semana. Inclusive, esse último áudio divulgado pela Renata, que é a mãe do Thiago, é justamente dizendo isso, que ela estaria chegando aqui no sábado, inclusive brincando com questões políticas ali com outras pessoas do grupo. Esse foi o último áudio enviado. Só que detalhe, trabalhando naquela hipótese que o Thiago também estaria como vítima ali e o pai, como que foi convencido a ida dessa companheira dele e dos filhos aqui justamente para o local em que ela foi rendida ali, justamente a casa do sogro dela, que é a casa do pai do Thiago ali, onde os pais conviviam, como que foi feito justamente para convencê-la ali, essa abordagem. No depoimento aqui da delegacia, o Horácio diz que tudo foi feito com muita tranquilidade, justamente pelo Thiago. E a gente vai ter acesso agora, Vitória, inclusive, nós recebemos um vídeo do momento desse depoimento do Horácio aqui na delegacia, que é o que a gente vai ver agora. Boa tarde pelo pessoal da chácara lá, os moradores da chácara, o Marcos, juntamente com o Thiago, que participou posteriormente, deram uma proposta financeira, no valor de R$100.000, e desde então arquitetaram todo, eu fui participando junto também, fui incluído junto também. Dos crimes que eu presenciei, primeiramente seguramos a Gabriela e a Renata por um período de tempo e posteriormente, e depois em seguida nós com a intenção de executar imediato. Mas como ela tinha valores na conta, nós pedimos a senha mas o aplicativo não aceitou, não bloqueou. O aplicativo ficou de volta, por vários motivos nós não fizemos nenhum tipo de saque desse valor, desse montagem. Então, o Thiago convidou a sua esposa e de pronto nós fomos assim, seria um susto na esposa, para que ela não mexesse mais com a gente, ou não mexesse mais com o Thiago, desculpa. Não mexesse mais com ele, porque o casamento dele já tinha desgastado e eu não queria mais saber dela. Aí no meio dessa discussão, o susto a Elisa infartou e então, infelizmente, partimos para a execução. Aí a criança não tinha nada a ver com a história. A gente ouviu aí, Vitória, agora um trechinho desse depoimento do Horácio aqui na Sexta DP, justamente em que ele explica como teria sido essa motivação do crime e até mesmo como eles tentaram fazer aí as transações financeiras. Pegaram a senha desses aplicativos, tentaram logar no aplicativo do banco, mas como a gente sabe, fazer transferências grandes como essa não seria possível. Então, no primeiro acesso já foi bloqueado, eles tentaram manter ali e depois teve esse desdobramento que foi justamente decidir matar essas pessoas. Agora as investigações elas continuam justamente para saber até onde é verdade essas informações, a participação do Thiago e do pai dele e também o paradeiro, Vitória, da Cláudia e da Ana Beatriz, se elas estão vivas realmente, se fugiram com ele ou se elas foram mortas. Tudo isso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. Vitória. Muitas informações ainda precisam ser esclarecidas, né, Michael? Obrigada, viu, pela participação aqui no nosso jornal mais uma vez.
Bom, e a gente fica por aqui. Mais informações sobre esse caso você acompanha no SBT Brasília, segunda edição, às 7h20 da noite. Obrigada pela companhia. Fique agora com SBT Esportes Brasília. Tchau, até amanhã.